seja muito bem-vindo. Eu sou Adriana Reide, está no ar o Oeste com Elas. Mas antes eu convido você a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like, a sua curtida aqui pra gente. É isso, recebemos agora aqui em Oeste com Elas o nosso querido amigo, jornalista, economista, parceiro aqui da Revista Oeste, Carlo Cauti. Bom dia, muito legal tê-lo conosco. Bom dia Adriana, bom dia Paula, bom dia meninas, bom dia a todo mundo. Sempre um prazer estar com vocês aqui no Oeste com Elas. Prazer nosso. Cauti, a gente ouviu aí a Bia Kicis falando sobre essa possibilidade de Frei Chico ser ouvido ou não. Ontem falava-se num possível acordo para que ele não fosse intimado a depor. Agora já disse que esse acordo não existiu, não. Mas eu queria pegar com você principalmente o ponto econômico, né? 6 bilhões de reais, mais ou menos, estamos falando aí de prejuízo dessas fraudes, 4 milhões de aposentados envolvidos, fraudadores, empresas, pessoas, sindicatos, bancos. Esse dinheiro vai ser, como se fala, reavisto? Essa palavra não existe, né? Pode ser recuperado, restituído, ou nós mesmos, brasileiros honestos, que não roubamos ninguém, vamos pagar essa conta? A segunda que você falou, infelizmente, Adriana, porque assim, o governo está numa saia justíssima, porque tem 4 milhões e meio de aposentados que estão em pé de guerra, com a faca no meio dos dentes, porque são aposentados que muitas vezes ganham um salário mínimo, ganham o chamado BPC, né, o benefício de prestação continuada, que é o mínimo que você ganha, mesmo se você não contribuiu nada para a Previdência. Basicamente são pessoas que sobrevivem, né? Pessoas muito pobres, pessoas simples, humildes, que para eles até R$100 ou R$60 que foram fraudados todos os meses fazem uma diferença danada no final do mês. São pessoas que moram no interiorzão dos estados mais pobres do Brasil. Então, assim, essas pessoas obviamente querem justiça e querem reaver o seu dinheiro. Só que é muito dinheiro. Estamos falando de bilhões de reais, dinheiro que o governo não tem e que deveria, na verdade, buscar aonde? No bolso de quem roubou, né? Nas contas dos ladrões. Só que essa fraude do INSS já foi descoberta há basicamente 6 meses e o governo não fez absolutamente nada para tentar recuperar de vez, de forma real, concreta, sólida, né? Substancial esse dinheiro. Portanto, os fraudadores, a turma da roubalheira, os bandidos, né, que pegaram esse dinheiro, já saíram com essa grana, já estão fora do Brasil, provavelmente, já esconderam, ocultaram, então vai ser muito difícil recuperar esse dinheiro dos fraudadores, né, da quadrilha que assaltou o INSS. Então, o que o governo quer fazer? De um lado, já disse para o INSS, devolve a grana, depois a gente vê como faz, ou seja, todo mundo que hoje contribui com o INSS, que não tem nada a ver com a história, vai ter que contribuir para pagar a turma que foi fraudada. Ponto número 2, o governo está procurando alternativas, porque é tanta grana que não vai dar somente para o INSS bancar. Portanto, é de ontem a notícia que mais uma ideia mirabolante do Executivo é pegar dinheiro do Fundo Garantidor de Crédito, que não tem nada a ver com a história, que é um fundo privado dos bancos brasileiros, criado para evitar crises bancárias, que é utilizado só em casos de extrema necessidade de um banco quebrando, que é pegar de lá para botar no INSS. Ou seja, é um governo de incompetentes que não sabem como recuperar grana de uma quadrilha cujo membros, inclusive, faziam parte do segundo e terceiro escalão, ou provavelmente até do primeiro escalão do governo. Essa comissão vai definir o que aconteceu e que agora quer pegar dinheiro de todo mundo para tentar não perder as eleições, porque esses aposentados, com certeza, não vão votar novamente no PT, tendo sido roubados para essa quadrilha. Juliana Moreira Leite, falou-se que essa CPMI podia respingar no governo. Eu fico passada com essas informações que o Cauti traz pra gente, tenho certeza que você também. Ontem a gente perguntou pro chat, o próprio relator da CPMI falou, já começamos com uma pizza na mão, o povo desconfia de CPMIs. O que você acha, hein? Vale a pena, então, roubar no Brasil? Os próprios roubados vão pagar pelo roubo, é isso? É inacreditável, né? Mas o que a gente viu até agora com outros esquemas de corrupção é que o crime, de fato, compensa no Brasil, né? A gente pode ver o que aconteceu com todo mundo do Mensalão, com a multa da Odebrecht que foi esquecida, com o governador aqui do Rio de Janeiro que deu o maior rombo da história do Rio e agora faz post de lifestyle no Leblon, né? É inacreditável. Mas eu tenho uma pergunta para o Carlos. Se a solução do governo, como ele disse, para o rombo do INSS é usar o próprio fundo,
como isso garante que o trabalhador, né, não será novamente penalizado? Eles não estão simplesmente transferindo o problema e não resolvendo? Ótima pergunta, Juliana, porque assim, primeiramente, se o Brasil tivesse um Supremo Tribunal Federal digno desse nome, essa ideia sequer passaria pela cabeça do Palácio do Planalto, porque o Supremo barraria imediatamente, porque não tem nada a ver, é um desvio de função usar o FGC, que é um fundo bancário, para cobrir um rombo de um assalto que foi feito nos cofres do Não tem nada a ver uma história, né? São coisas completamente diferentes e demonstram o desespero e a incompetência de um governo que é composto por um bando de salafrários, né? Agora, o problema é, então, o primeiro ponto não deveria acontecer, mas, de fato, a impunidade que o fim da Lava Jato, o fim do Petrolão também, que os corruptos que assaltaram os cofres públicos no passado por bilhões de reais e que agora estão livres, soltos e possivelmente candidatáveis, né, para as próximas eleições, ou que, como o caso do Sérgio Cabral, que na cara dura estão dando indicações de filmes, de séries na Netflix, de livros para ler. Livro não, porque ele não lê, mas livros, séries Netflix ou filmes, né, para o final de semana, numa cobertura com vista do Pão de Açúcar, mesmo tendo sido condenado a 350 anos de prisão, roubando até o talo nos cofres do Rio de Janeiro, já que a impunidade paga, já que o crime paga, a impunidade é normalidade, aí não vai acontecer. E o governo vem com essas ideias, porque sabe que não vai acontecer absolutamente nada com os culpados dessa fraude. Aí a gente entende também quem desacredita de CPMI, né, Paula? Porque isso então está adiantando para quê essa comissão? Se uma ou outra pessoa pode ser blindada de ser ouvida, se o dinheiro vai ser devolvido com o dinheiro do povo mesmo. Você tem fé? Acredita que alguém possa terminar preso, condenado, que vão ser expostos os responsáveis, pelo menos, e punidos? Assim, se olharmos o histórico de toda a CPMI, CPIs que tivemos no histórico aí do Brasil, não vai dar em nada. Não vai dar cadeia, ninguém vai ser processado, mas tem uma atuação política. Lembrando que temos uma eleição muito importante, se não a mais importante desse século, o ano que vem. Vai eleger presidente, governadores, 2 senadores, deputados federais, deputados estaduais. Então, isso é muito importante politicamente. Não vai dar em nada, não vai dar cadeia, ninguém vai ser processado por conta disso. Mas politicamente pode sim. Ontem, o nosso colega Silvio Navarro, ele comentou que, num primeiro momento, o irmão do Lula, o Frei Chico, não será convocado para dar depoimento, para prestar depoimento. Mas, depois que tudo se estabilizar e tiver mais informações, possivelmente será convocado para dar depoimento. Cauti, você acredita que isso pode dar certo de alguma forma para a oposição? Depende como a oposição vai articular essa CPMI, porque as comissões parlamentares, você sabe como começam, você não sabe como terminam, né? Lembrando que o escândalo do Mensalão, ele foi descoberto durante uma comissão parlamentar dos Correios, né? Então, você sabe como isso inicia, mas você não sabe quais são as consequências. Pode até ser uma reviravolta, uma comissão que foi requerida pela oposição, que acaba, para colocar o governo sob pressão, acaba colocando a oposição numa saia justa, sob pressão. Então, não sabemos o que vai acontecer. Agora, se a oposição, se os deputados e senadores que estão nessa comissão mista conseguirem fazer as perguntas certas, conseguirem trazer os documentos certos e demonstrar que havia, sim, um esquema gigantesco de roubo, de furto, né, de assalto dos cofres do INSS e que, por exemplo, o presidente do INSS e o ministro da Previdência não podiam não saber. Não é admissível que o ministro da Previdência e o presidente do INSS, que percebem que bilhões de reais estão sendo subtraídos dos seus beneficiados, pessoas que estão recebendo aposentadorias, e ao ver que esse número está aumentando progressivamente de forma exponencial e não fazem nada, não levantam o dedinho dizendo, não, peraí, tem algum probleminha aqui, ou não fazem um BO só para registrar, olha, sabemos, estamos investigando, é óbvio que ou eles são incompetentes e já perderam o cargo por isso, ou eles são cúmplices, ou as duas coisas juntas, né? Nesse caso, na segunda hipótese, eles iam ser presos. Este é o papel que os deputados e os senadores da oposição deveriam travar, ou seja, demonstrar se eventualmente havia má fé
e conluio, e essas pessoas devem sim ser responsabilizadas por esse assalto nas carteiras dos aposentados. Bom, a gente vai ficar de olho, acompanhar aí mais essa sessão da CPMI, né, de hoje em Brasília, lá no Senado. Qualquer novidade, estamos de olho. Nossa produção, a gente traz aqui mais algum corte ao vivo, volta a falar sobre o assunto. Mas às 10h19, eu queria muito aproveitar a participação do Cauty aqui com a gente hoje, porque ele escreveu uma matéria muito importante para a Revista Oeste, a 3 mãos. O Cauty já conta pra gente, está aqui na tela, Edilson Salgueiro, Carlos Cauty e Raquel Dias, sobre o suposto gabinete paralelo que funcionava no TSE, sobre o suposto comando de Alexandre de Moraes. Algumas mensagens de trocas, de conversas por WhatsApp vieram à tona. O Cauty vai avaliar, analisar pra gente aqui um pouquinho. São mensagens de outubro de 2022 que mostram como auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, perseguiram também a deputada federal Carla Zambelli. Cauty, conta um pouquinho pra gente sobre essa matéria em geral. Ontem a gente falou bastante aqui também sobre ela, trouxemos outros pontos que não o de Zambelli, que nessa manhã já tem a notícia de que a polícia da Itália decidiu mantê-la presa mesmo lá no país e inclusive descartou a alegação de que ela estaria muito doente para poder ir para casa. Pois é, vamos lá. Essa série de matérias que estamos produzindo aqui, junto com a Raquel e com o Edilson e com toda a equipe da redação da Oeste, demonstram de forma comprovada, ou seja, temos evidências, temos prints de conversas, temos gravações, temos documentos que comprovam como no gabinete do ministro Alexandre de Moraes havia um gabinete paralelo, uma força-tarefa encarregada com o único objetivo de perseguir parlamentares de direita, perseguir parlamentares bolsonaristas e estavam vasculhando, o trabalho deles era majoritariamente vasculhar as redes sociais destas pessoas, desses parlamentares e tentar puni-los, né, penalizá-los pelas opiniões, pelos posts, pelas falas, pelos vídeos que eles publicavam. Isso é algo ilegal, isso tem que ficar bem claro. É ilegal que num gabinete de um juiz, né, de um ministro da Corte Suprema, do Supremo Tribunal Federal, que não é promotor, que não pode iniciar investigações, eram realizadas operações para vasculhar falas, né, publicações de deputados federais que têm imunidade parlamentar, que eles não podem ser, segundo a Constituição Federal, não podem ser perseguidos por qualquer tipo de fala, ou qualquer tipo de externação, eles têm a imunidade parlamentar. E mesmo que não tivessem, nesse país existe um artigo 5º da Constituição que prevê a liberdade de expressão de todo mundo, mesmo que seja parlamentar ou não. Ou seja, esse era um gabinete ilegal, instalado dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, composto por juízes auxiliares que faziam parte da equipe do ministro Alexandre de Moraes e que estavam tentando achar coisas para censurar redes sociais de deputados, como fizeram, por exemplo, no caso de Nicolás Ferreira, abrir inquéritos ilegais, porque também lembramos, não existe crime de fake news no Brasil, não existe crime de notícia falsa nesse país, não tem uma lei que pune isso. Mesmo assim, eram abertos inquéritos contra essas pessoas. E só para terminar, Adriana, o grave é o tom que essas pessoas estão usando, até chulo, né? A gente reporta isso na matéria, convido todo mundo a acessar o nosso site essa matéria para ver a gravidade da coisa. Isso coloca em xeque também a legitimidade de condenações seguintes, né? Por exemplo, nesse caso que a Carla Zambelli está sendo perseguida, né, está presa na Itália, não tem nada a ver com esse caso específico. É outra condenação de um suposto ataque, uma suposta invasão hacker dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, né? Um hacker que, na verdade, não tinha nada a ver com hacker, era um mitomaníaco, né? Esse cara, a Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão por causa disso. Agora, isso ainda foi em 2024, a denúncia, mas já em 22, esse gabinete paralelo estava monitorando as redes sociais da Carla Zambelli, ou seja, havia uma perseguição em andamento. Então, a condenação que foi feita no ano passado, na verdade, em 2025, foi motivada pelo caso específico da suposta invasão dos sistemas informáticos do judiciário, ou foi apenas a continuação de uma perseguição que já estava acontecendo e foi apenas uma desculpa para aplicar uma pena
que o gabinete do ministro já queria aplicar contra a deputada. Então, coloca em xeque também a legitimidade, fora a pena quando a gente está estapafúrdia há 10 anos, não existe isso por um caso como esse, mas coloca em xeque a legitimidade jurídica, que se transforma, na verdade, em perseguição política de uma condenação francamente injustificável. É tudo muito absurdo e comprometedor. Vou passar para a Ju Moreira Leite, lá no Rio, fazer também uma questão para o Caute, comentar com a gente essa matéria da Revista Oeste. Caute falou, está à disposição no nosso site. E, inclusive, também aviso que aqui no nosso chat a gente subiu uma enquete. As denúncias do gabinete paralelo, da Vaza Toga, podem prejudicar o ministro Alexandre de Moraes? Ou não prejudicar, mas atingir o ministro? Será? Ju, antes de passar para você, só quero exibir um trecho dessa conversa que o Caute traz para a gente na matéria, que é bastante absurdo, que fala o seguinte: no dia 10 de outubro, Eduardo Talhaferro, então chefe da Unidade Especial de Combate à Desinformação do TSE, compartilha em um grupo de WhatsApp um link de um vídeo publicado pela Zambelli no Facebook. Aí ele diz o seguinte: ela tá pegando pesado agora, disse o Talhaferro, né? A mensagem provocou reação imediata do juiz Marco Antônio Vargas, auxiliar de Moraes, no TSE, responsável por questões jurídicas e processuais da corte, durante a presidência do ministro. Ele responde assim: boa, esse post é bom de ferrar com essa mulher. O comentário foi celebrado por Ayrton Vieira na sequência, auxiliar de Moraes no Supremo também, que reage com um emoji de aplauso, Ju. Olha, é inacreditável. Eu li essa reportagem ontem e fiquei com o estômago embrulhado e confesso que fiquei com medo por mim e meus amigos que fazemos críticas a esse pessoal do STF e a esse desgoverno, né? E pelo que eu entendi é que eles ficam de olho e qualquer coisa que a gente poste, e é democrático, né? A gente falar a nossa insatisfação ou apontar erros ou abusos, isso seria democrático, mas aparentemente essa turma não considera isso. Eles ficam atrás, né, na internet para ter motivos para perseguir opositores. É um absurdo. Mas, Carlos, ficou evidente, né, que o gabinete do Alexandre de Moraes perseguiu a Zambelli usando o TSE como instrumento político, o que é ilegal, né? Na sua visão, até que ponto isso compromete a legitimidade da justiça eleitoral do Brasil? Exato. Se tivéssemos ainda um Estado democrático de direito e um judiciário digno desse nome e decente, todos os processos seriam anulados imediatamente. Essas pessoas que estão envolvidas e que têm as provas que estão abusando da sua posição estariam, no mínimo, seriam sido acompanhadas à porta do tribunal, nunca mais volte aqui, né? Ou também estariam presas, porque isso aí é crime, né? E teria uma investigação para apurar os fatos, teria uma comissão parlamentar de inquérito lá em Brasília, ou seja, alguma coisa estaria acontecendo. Até o momento, silêncio ensurdecedor. Essa segunda matéria que publicamos que demonstra essa comistião ilegal, ou pelo menos, quanto menos imoral, né, do gabinete do ministro, que naquele momento era presidente do TSE. Lembramos que Alexandre de Moraes foi presidente do TSE durante as eleições de 2022, e essas mensagens são de outubro de 22, ou seja, estamos falando de entre primeiro e segundo turno. Isso não acabou, e essa atividade ilegal desse gabinete não teve uma influência nefasta nas eleições, não acabou influenciando negativamente o resultado eleitoral, ou quanto menos não acabou poluindo o clima eleitoral, que deveria ter uma lisura para garantir a legitimidade das eleições, e está tudo bem. Mas imagine só essa pergunta: se tivesse acontecido o oposto, se uma parlamentar, a deputada, inclusive, lembramos que a Carla Zambelli foi a deputada mais bem votada do Brasil, não só de São Paulo. Ela foi a mulher mais votada do Brasil. Imagine só se a mulher mais votada do Brasil, da esquerda, tivesse suas falas nas redes sociais monitoradas e, eventualmente, com esse tom assim de deboche por parte de um gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, que naquele momento era presidente do TSE. No mínimo, a esquerda pediria anulação das eleições por influência, ingerência ilegítima, né, do judiciário. No mínimo, seria um escândalo e provocaria manifestações frente ao Supremo, frente ao TSE, etc, etc. Hoje, silêncio ensurdecedor. Inclusive,
fica a pergunta, onde estão as feministas? Onde estão aquelas mulheres que pedem solidariedade sempre quando há sororidade às mulheres. Sororidade, né? Quando há algum ataque contra uma mulher que está na carreira política, que falam de machismo, né? Que falam de discriminação. Nesse caso específico, não tem nenhuma solidariedade feminina? Né? Não. Pergunta retórica, obviamente. Mas sim, se tivéssemos um judiciário, se tivéssemos uma Procuradoria-Geral da República que não é submissa às vontades de um ou outro ministro, né? Se não tivesse um Procurador-Geral da República que foi sócio do decano do Supremo Tribunal Federal numa empreitada lá em Brasília, numa faculdade lá em Brasília, isso tudo já teria virado inquérito. Mas já que temos o Supremo e a PGR que temos, isso tudo vai virar nada. Aqui no chat, grande Cauti, ninguém faz nada, esse é o gabinete do amor, só que eles derramam ódio, tá escrito aqui. Gente, muitos escândalos e pouca ação. Adriana, falta uma opção nessa enquete, sim, não? Ou deveria atingir o ministro Alexandre de Moraes, né? Essas denúncias com relação a esse gabinete paralelo, já tem uma parcial aqui, 78% diz que acha que sim, hein, Cauti? Vamos ver. E 21% acreditam que não. Paula Camacho, depois dessa mensagem que eu trouxe a princípio para o Cauti avaliar para a gente, a perversidade continua. 9 dias depois, em 19 de outubro de 22, a Zambelli volta a ser assunto nas conversas. Na ocasião, Vargas compartilha um vídeo publicado pela parlamentar no Instagram e diz o seguinte: absurdo é a idiota dizer que tem orgulho da mãe, comentou referindo-se à gravação em que a parlamentar faz uma homenagem à mãe. Talhaferro reage em tom de ironia: vamos fazer uma surpresa para a diplomação e risos. Na mesma data, o assessor Ayrton Vieira escreve: hoje o ministro disse... Opa, que ministro? Hoje o ministro disse que assinaria o bloqueio da conta dela. 2 anos depois desses diálogos, Zambelli segue no centro da arena política e judicial. A deputada acumula investigações na Suprema Corte, inquéritos relacionados à milícia digital, atos do 8 de janeiro e a disseminação de conteúdos classificados como desinformação. Pois é, se o ministro Alexandre de Moraes é capaz de fazer isso com a mulher mais bem votada do Brasil, imagine o que ele pode fazer com nós, cidadãos comuns, que não tem poder nenhum, que não é popular, que não tem mandato. Isso é um absurdo. O Cauti comentou se fosse feito do lado da esquerda, mas nós tivemos um exemplo. Tivemos um exemplo muito menor, que por muito menos... O senador, hoje senador Sérgio Moro, foi considerado parcial em tudo que ele julgou ali. Não tinha nada nas conversas entre Dallagnol e o então juiz Sérgio Moro. Mas mesmo assim, eles pegaram isso, foi espalhado em toda a mídia tradicional, incansavelmente. Todo mundo falou disso. Pegaram aquelas mensagens da Vaza Jato para conseguir anular diversos processos ali da Lava Jato, colocaram nulidade em maioria daqueles processos ali e colocaram e tiraram da cadeia diversas pessoas condenadas, pessoas corruptas que roubaram efetivamente o povo e agora não estão fazendo absolutamente nada em relação a esse absurdo de perseguição à direita. Ô, Cauti, tem uma informação aqui também que é recente. O ministro Moraes do Supremo determinou a manutenção das contas bancárias, cartões de crédito, chaves Pix do Talhaferro. No despacho, Moraes disse que a medida é preventiva e que tem como objetivo garantir o andamento de diligências ainda não concluídas. Ainda negou o pedido da defesa de Talhaferro para ter acesso aos autos daquilo que vai ter que responder, considerando que seria prematuro diante das investigações em curso. Talhaferro, que queria saber também sua expectativa, prometeu comparecer agora na terça que vem no Senado. O senador Flávio Bolsonaro convidou ele para dar explicações sobre todas essas denúncias. Vamos lá. Em que país normal um acusado, né, uma pessoa que tem suas contas correntes bloqueadas, cartões bloqueados, não tem acesso a mais nada, não sabe nem o porquê? Não sabe nem do que ele está sendo acusado. E a gente acha isso normal. E temos a velha mídia estatizada que está se descascando as mãos, aplaudindo a esses abusos. E a gente se pergunta o porquê quando essas pessoas vão nas ruas, no mínimo são hostilizadas. Mas assim, de novo, em qual país normal você é acusado de alguma coisa, não sabe nem do que, qual que é o artigo que você violou, quais são as provas contra você,
E mesmo tudo isso, as suas contas correntes estão bloqueadas, você está sendo estrangulado financeiramente, e isso não é uma ditadura? Assim, porque se isso não for ditadura, não sei o que é ditadura, só falta pegar, como também outras conversas demonstram, mandar os jagunços pegar esse cara e trazer de volta para o Brasil. Porque o Tagliaferro teve que fugir do Brasil, está exilado, né, fora do país. Ele vai ter que comparecer no Senado de forma virtual. E eles querem estrangular esta pessoa do ponto de vista financeiro para que ele pare de dizer aquilo que sabe, aquilo que viu, os abusos que ele presenciou, inclusive alguns deles até colaborou, né? Então, do que estamos falando? De novo, mas imagina só, se um tribunal internacional de defesa dos direitos humanos, como por exemplo o Tribunal Europeu, né, dos Direitos Humanos, que o Tagliaferro poderia ativar porque ele é cidadão italiano, recebe essa documentação e toda essa história, qual será o julgamento que ele vai fazer contra o Brasil? E vão fazer o quê? Vão botar também os tribunais internacionais no inquérito das fake news? Vamos acusar os tribunais de direitos humanos de ser golpistas também, ou perigosos bolsonaristas? Quanto o Brasil tem que passar vergonha ainda por um Supremo Tribunal Federal que está pisoteando o direito, a Constituição e até o bom senso? Quanto que o Brasil tem que aguentar ainda com inquéritos ilegais e com procedimentos absolutamente estapafúrdios que são chancelados por boa parte do judiciário? E quanto o Brasil tem que esperar para que a OAB, o CNJ, a Procuradoria faça, e os próprios outros ministros do Supremo, não digo façam, porque seria demais, mas falem alguma coisa, demonstra que estão vivos ainda, demonstra que serve para algo e que não são apenas tapetes que também vão ser pisoteados, assim como a Constituição e o direito. Ô, Juliana, realmente, a gente não aguenta mais, chega, já está indo mais do que longe demais. Agora, por um tempo, Ju, o Tagliaferro fez ali o jogo, disse que uma hora cansou, viu a gravidade de tudo, decidiu denunciar. Não à toa, está fora do país e já falou que tem medo de ser morto, que teme por sua vida, por sua família, né? Dá para entender por quê. Agora, como você avalia essa possibilidade de um depoimento dele na semana que vem? Pode ter qual impacto, repercussão, se Moraes não impedir que ele fale até lá, né? Olha, ele corre risco verdadeiro pela vida dele. Isso, para mim, não está em dúvidas, né? Eu acho que a gente está vivendo um capítulo muito... uma versão mexicana de House of Cards, que é uma loucura o que está acontecendo no Brasil. E eu tô com o Carlos, que é uma coisa que eu tô me perguntando, né? A Oeste, né, botou essa matéria maravilhosa, aí tem as reportagens do Vaza Toga, o Globo calado, Metrópolis calada, o UOL calada. E aí, eu me pergunto, eu estudei jornalismo, sei que vocês também, uma das matérias que nós temos na Faculdade de Comunicação é ética. Cadê a ética desse pessoal? Porque não tem, né? O que a gente está vendo agora, com o que está acontecendo com o Tagliaferro, tudo bem. Ele, no começo, estava ali fazendo o jogo, porque era o trabalho dele. Quando ele viu que o negócio era muito feio e muito maior, ele resolveu expor. E aí agora, esse senhor aí, gente, ele proíbe Pix, que as pessoas ajudem outra pessoa. Ele quer matar todo mundo. Nem que seja, né, simbolicamente, que ousa mostrar a verdade sobre ele, que ousa ir contra ele, entende? Aí eu fico perguntando, né? Eu pergunto para o Carlos, como a gente pode garantir que outros parlamentares não sejam alvo de abusos semelhantes? Impeachment. Só com impeachment. Porque quando um juiz do Supremo Tribunal Federal está abusando das suas prerrogativas, está pisoteando a lei, está atuando de forma claramente ilegal, e isso está sendo reconhecido até pelos próprios colegas que timidamente, em outras ocasiões, discordam do Moraes. Eu estava no Rio de Janeiro, no final de semana passado, e eu vi o ministro André Mendonça, que falou durante um evento do LIDE lá no Rio e criticou duramente, do ponto de vista técnico, né, com a elegância e sobriedade
sobriedade que define, né, que caracteriza o ministro Mendonça, criticou duramente a atuação do Moraes. Mas um ministro que por tanto tempo atuou desta forma ilegal não pode permanecer no cargo. Mas, lembramos, temos um inquérito no Brasil, o famoso inquérito do fim do mundo, né, que eles chamam de inquérito das fake news, que não existem no Brasil, né, um inquérito baseado no nada. E, de novo, os colegas não porque não temos nada a ver com eles, mas os supostos jornalistas da imprensa estatizada, de novo, aplaudem esse abuso. É um inquérito ilegal que está aberto há 6 anos, que começou com a censura de um veículo chamado Cruzoé, que estava publicando uma reportagem sobre o Toffoli, a reportagem famosa, o amigo do meu pai. Quem mandou censurar a Cruzoé foi o próprio Toffoli, ou seja, o cara não queria que fossem divulgadas informações sobre ele, criou um inquérito do nada, usando o regimento interno do STF, que deveria basicamente regular a cor das cortinas, onde colocar os vasos, e não procedimentos criminais, e não fez sequer o sorteio e entregou diretamente para o ministro Alexandre de Moraes ser o relator. Mas tudo isso, em qual país normal pode ser aceito? E por 6 anos, e 2 eleições, a eleição de 22 e a de 24, sofremos com isso e o ministro continua lá? Então, assim, até quando faltará coragem para os senadores encarar a realidade e fazer simplesmente aquilo que está previsto na Constituição e que está previsto nos seus prerrogativos, ou seja, parar os abusos de alguns ministros no Supremo Tribunal Federal. E os entendedores, especialistas, estudiosos de política já deixam bastante claro, né, que esses pedidos de impeachment não adiantam, uma vez que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, senta em cima, diz que mesmo com o número de pedidos de assinaturas, que ultrapassassem o número mínimo, ele não pautaria esse pedido. Então, ano que vem, eleições fundamentais que mexem com essas cadeiras do Senado seriam aí uma luz no fim do túnel. Mas claro que é preciso continuar fazendo barulho, falando sobre o assunto, pedindo esse impeachment, registrando esses pedidos. Os parlamentares eleitos por nós temos que cobrar. Cauti, ainda sobre essas trocas de mensagens, algumas delas deixam claro também que o assunto urnas era alvo de investigações. Voto auditável, questionar o processo eleitoral era considerado gravíssimo para esse suposto gabinete paralelo? A coisa mais absurda dessas mensagens que demonstra, de novo, agora temos provas, não é suposição, não é narrativa, temos provas que esse gabinete monitorava as redes sociais de todo mundo no Brasil, de todo mundo, pegava algumas palavras-chave que eles não gostavam, mas entre algumas, até grotesco, né? Algumas delas era eu autorizo, que poderia ser usado em um monte de casos, né? A gente está vendo aqui agora essas palavras-chave que eles consideravam como subversivas, como eversivas, né? Urnas fraudadas, voto impresso, voto auditável, voto de papel, né? Cédula de papel, etc, etc. Que loucura. Mas, assim, pesquisa eleitoral. E basicamente aplicavam censura, né? Aplicavam sanções, mas a coisa mais grave é que as redes sociais colaboraram com isso. Havia colaboracionistas nas redes sociais para censurar, para demonetizar, para botar em shadow banning, para impedir que as pessoas pudessem falar. Cidadãos comuns que estão protegidos pelo artigo 5º da Constituição brasileira, que garante a liberdade de expressão. Isso daí não é apenas ilegal, é anticonstitucional. É por isso que o impeachment caberia. Tá? Isso aqui, quem fazia isso, quem proibia as pessoas de falarem, de se manifestarem, era a Stasi na Alemanha Oriental, Polícia Secreta na Alemanha Oriental, era o KGB na União Soviética, é a polícia bolivariana hoje na Venezuela, é em Cuba a polícia comunista, né? São os regimes ditatoriais que impedem que as pessoas possam se expressar, possam dizer o que pensam. Porque, como disseram os americanos quando negaram a extradição de Alan dos Santos para o Brasil, são só palavras. Ninguém pode ser punido por aquilo que fala. É claro que existe injúria, calúnia e difamação, mas não existe censura prévia e nem pós, né? Não existe censura no Brasil, é proibida pela Constituição. Mas estamos vendo aqui nessas mensagens que, na verdade, não apenas a censura era admitida, como era praticada pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Ô, Juliana, realmente, hein? Se você parar para lembrar, em 2022, você falar qualquer coisa com relação a voto auditável, recibo ali, voto impresso, sobre questionar as urnas, perguntar, debater abertamente, porque as pessoas
comentavam sobre outros países, né, o sistema eleitoral em outros países, como eram esses processos, para ver o que funciona, o que não funciona, se é seguro, se não é. Era um absurdo total, considerado praticamente um crime. Gente, mas isso é uma loucura, porque na democracia você deve ser capaz de questionar qualquer coisa, né? Eles querem controlar a narrativa do cidadão brasileiro. É um nível de sandice que eu não dou conta, sabe? Eu estudei nos Estados Unidos, né? E uma das coisas que faz até o americano ter tanto orgulho, né, de botar aquela bandeira em tudo quanto é lugar, é que o First Amendment lá é uma coisa muito importante, sabe? O direito de você se expressar. Gente... eu lembro uma vez, quando eu estava estudando, eu vi uma entrevista com Bill Clinton, e o Larry King perguntou assim, Bill Clinton, nos anos 90, os Estados Unidos estava indo muito bem, isso antes de 11 de setembro, perguntou assim, Bill Clinton, o que você precisa ter para ser o presidente da maior nação do país? Aí ele falou assim, self-esteem, ou seja, né, você precisa ter amor próprio, você precisa saber quem é. Esse pessoal do STF, essa turma, eles parecem que têm um ego de um piolho esmagado. Eles não conseguem lidar com crítica nenhuma. Eles não conseguem lidar com a oposição falando verdades inconvenientes para eles. Aí vai essa caça à bruxa, né? Isso é uma loucura. Você questionar um sistema eleitoral deveria ser legal. A gente não pode falar, a gente não pode questionar. Olha, eu vou te dizer, nós já tem um tempo, eu como jornalista e criadora de conteúdo online, percebo isso porque eu próprio fui perseguida, já tive um perfil derrubado 6 vezes, enquanto o pessoal da esquerda xinga, propaga fake news e nada acontece. E aí a gente destaca aqui essa mensagem também, viu, Ju? Acompanharam a tendência de altas menções a Bolsonaro e ao STF? Possível resultado dos ataques feitos pelo presidente à instituição durante o ato. É importante notar que também se verificou tendência de aumento nas menções ao TSE. Olha o medo, né? E as urnas eletrônicas a partir do mesmo horário, o que pode ser sinal de inflamação da percepção da militância bolsonarista. Outro xingamento, né? Praticamente bolsonarismo, direita, extrema-direita, sobre essas instituições, ainda que seja necessário olhar os dados consolidados para afirmar com segurança. Paula Camacho, a gente lembra além aqui da peneira para encontrar publicações relacionadas a urnas, aquele absurdo, né, de procurar pessoas que tivessem postado camisa do Brasil, que estivessem usando camisa do Brasil, bandeira do Brasil, ou que falassem sobre o TSE de forma que não fosse positiva, inclusive presos, manifestantes já presos, com pedido da PGR para liberdade, né, deles, para serem soltos, e que falaram, né, assistentes ali, opa, espera, corre lá nas redes sociais se não tem algumas dessas situações que eu citei, para manter essas pessoas presas injustamente. Como que a gente pode aceitar que isso seja feito por algum cidadão brasileiro? Fake news não é crime, como o Caute falou. Você tem que ter a liberdade de expressão e agora ter um gabinete paralelo dentro do TSE, uma coisa que não deveria existir. E pessoas que não são designadas a fazer aquele tipo de trabalho de pesquisar a vida das pessoas nas redes sociais para procurar um tom crítico, uma crítica ao governo Lula, uma crítica ao TSE. Todas essas palavras mencionadas, vamos lembrar daquele senhor que vimos na outra ocasião da Vaza Toga, que uma crítica de 2018 foi usada para mantê-lo preso. Como podemos aceitar isso? Como podemos aceitar que a grande mídia simplesmente finja que isso tudo não está acontecendo? Isso é inaceitável. O Caute perguntou certo. Será que quando que os outros ministros vão vir a público falar alguma coisa? Falar sobre esse caso? Ou mais, será que só o ministro Alexandre de Moraes sabia dessas mensagens? Estava envolvido possivelmente nessas mensagens? Será que ele era o único? Será que os outros, em todas as defesas públicas que eles fizeram durante anos ao ministro Alexandre de Moraes, será que eles tinham conhecimento dessas mensagens?
Isso é um questionamento que nós devemos fazer, porque a corte é feita ali de 11 ministros e um estava atuando, mas precisamos saber também dos outros. Será que eles sabiam disso? Porque é umas ilegalidades que nós não podemos aceitar. Pois é, mas exatamente esse ponto, só para responder também a Juliana, porque de fato ela falou que a questão do questionamento do First Amendment, para nós jornalistas é um dever moral questionar, não é apenas um direito constitucional, é um dever moral questionar tudo. É como dizia o Milor, jornalismo é isso, é questionar, senão é secos e molhados. E a proibição de questionar coisas, de dizer aquilo que a gente pensa, né, opinar, ou de dizer a verdade, como fazemos aqui na Oeste, porque senão somos censurados, isso é crime. E as pessoas que atuaram dessa forma, os juízes auxiliares, até essa Palver aí, que é essa consultoria que foi contratada pelo STF, olha o tom das mensagens que esses funcionários usam, ou seja, esses daqui são colaboracionistas com criminosos. Essas pessoas devem ser responsabilizadas perante a justiça. E se o Congresso brasileiro tivesse o mínimo de espinha dorsal, convocava todo mundo e pedia explicações. Pedia por que vocês fizeram isso. E chamava a polícia e mandava preso na hora, dava voz de prisão na hora para essas pessoas. Então, assim, é óbvio que temos o dever moral, diferente daquilo que uma jornalista agora, não mais, né, da uma rede importante de televisão aqui disse, questionar o que o governo fala é crime. Não, é exatamente o oposto. É proibir o questionamento que é crime. É o nosso dever moral. Senão vamos fazer outra coisa, vamos achar outro ofício, né? E outra questão também, interessante esse ponto também da uma tara que essa turma no Supremo tinha com a Carla Zambelli. Esta fixação, essa obsessão com aquilo que a Carla Zambelli publicava, qualquer coisa era monitorada, mas não tinha nada mais importante a fazer, não tinha crime de verdade sério para ser combatido, o PCC tomando conta do país, inclusive da Faria Lima, e ninguém viu nada, né? As milícias, as facções, problemas mais graves, e tá tudo bem, casos de corrupção para ser julgados, e eles ficavam perdendo tempo, porque isso aí demora tempo, olhando as redes sociais da Zambelli. Sim, além disso, além da questão da ilegalidade jurídica, mas tudo isso não é profundamente imoral e não é profundamente absurdo, né? E deveria ser condenado moral. Sim, qualquer tipo de moral, que nem então, assim, não é aceitável achar isso, normalizar um comportamento como esse e não pedir as contas, pedir por que vocês fizeram isso e responsabilizar essas pessoas. O jornalista Scherenberger, que revelou algumas dessas conversas também, né? A gente conversou com ele aqui em Oeste em alguns programas já da casa, disse que o que mais chocou ele foi realmente esse tom irônico, de pouco caso, em um assunto tão sério que mexe com tantas vidas. Teve gente presa que já morreu, como o Clezão, que foi espancada, que perdeu o enterro de vó, que é tratado como bandido de alta periculosidade. Ayrton Vieira, o juiz, nessas trocas de mensagens, também em um momento fala, kkk, vamos prender todos, e emojis dando risada. Aí o Talhaferro fala, ai, seu juiz, você tem um coração de pedra, hein? E depois foi o próprio Ayrton Vieira, né, Caudi, que falou que estava lá em surto psicótico, que não conseguia lidar com que não aguentava mais a pressão, o seu físico, a sua cabeça, a sua mente, que estava fora já da sua razão, do domínio da sua razão. Vai apelar para a incapacidade psicológica para não ser culpado, não ser responsabilizado. Estratégia, pode ser? Mas assim, lembrando para o nosso público, né, porque a gente não esquece aqui, esse Ayrton Vieira é o famoso use sua criatividade para censurar a revista Oeste. É esse tipo de gente do que estamos falando, tá? Só por isso um cara desse já deveria tomar um processo, né? Inclusive, esse cara saiu do gabinete do ministro Alexandre de Moraes quando o Eduardo Talhaferro começou a divulgar para a mídia essas mensagens. Quando se tornou insustentável a sua presença, a sua permanência no gabinete, se não me engano foi abril desse ano, aí que ele decidiu ir embora, mas demorou, porque o Talhaferro começou a divulgar isso em agosto de 2024, e Vieira só saiu em abril de 25, então tentou segurar ainda um pouco, né? Então assim, vai apelar para quê? Para incapacidade cognitiva, para não ser responsabilizado? É francamente ridículo, né? Porque quando era para censurar ou para fazer esses absurdos, estava se divertindo, batendo palma, e era todo mundo amigo na curtição. E agora fala, não, estava um pouquinho alterado.
francamente. Né? E as prisões todas dos manifestantes foram tão injustas, né, que por isso a gente fica reforçando o grito da urgência da anistia. Mas quem pode pautar, proteger o povo, ouvir a voz das ruas, né, e trabalhar nesse sentido, cruza os braços, não faz nada, por acordos ali de bastidores, e estamos falando dos presidentes do Congresso, da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Falando em Hugo Mota também, a gente vai seguir acompanhando tudo sobre Vaza Toga, acompanha a matéria do Cauti, do Edilson Salgueiro e também da Raquel Dias. É isso, Cauti? Vocês fizeram essa matéria em conjunto, está lá à disposição no nosso site da Revista Oeste. Leia por completo, veja essas trocas de mensagens, que aqui a gente passa de uma forma um pouco mais resumida e por cima. Aproveitando a participação do Cauti, queria que ele avaliasse com a gente também um pouquinho do nosso cenário econômico, porque enquanto tudo isso acontece e a gente vai acompanhando, o Brasil está com as pernas muito ruins economicamente, com o tarifaço dos Estados Unidos, não é? Com os planos de governo, com as tarifas, a guerra de ricos contra pobres. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, defendeu as tentativas do governo Lula, que tentativas de negociar o tarifaço com os Estados Unidos, e criticou o governo Donald Trump. Olha lá, ó, já sabemos em que time ele está, né? Cauti, segundo Mota, o Brasil não tem como negociar sozinho. Ah, coitado, né? O Brasil está tentando sem parar, falando sozinho, né? Lembrando que Donald Trump já falou que está com o canal aberto, que pode ligar para ele, e que diversos outros países já se sentaram à mesa para negociar com Trump e conseguiram tarifas mais justas, mais acessíveis. O presidente da Câmara disse haver um entrave dentro do governo norte-americano, não aqui, e sem citar nomes, avaliou que as informações que estão chegando à Casa Branca representam apenas um lado. Mota também defendeu, Cauti, a medida provisória Brasil Soberano, proposta por Lula para contornar esses efeitos do tarifaço no Brasil. É uma série de absurdos, Adriana, assim, sem por onde começar, né? Vamos lá. Primeiramente, é mentira que o governo Lula está negociando qualquer coisa. O governo Lula sequer conseguiu falar com alguém na Casa Branca. Desde que o tarifaço foi anunciado, não houve, e com a cartinha, a famosa carta, né, do Trump, no começo de julho desse ano, não houve nenhuma reunião, nenhum contato concreto entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o seu homólogo nos Estados Unidos. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é também ministro do Comércio Exterior, e o seu homólogo nos Estados Unidos. Tudo aquilo que foi modificado nesse tarifaço de 50%, essas exceções, né, que os americanos decidiram, foram unilaterais. Os americanos decidiram isentar alguns produtos brasileiros, não porque o governo pediu e deu alguma coisa em troca, porque não deu nada em troca, mas porque os americanos perceberam que alguma desses produtos eles precisavam para o seu processo produtivo interno, que fariam falta nos Estados Unidos. Falaram, tá bom, então isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, mas o resto fica. Então, foi apenas uma vontade americana para responder aos interesses dos produtores americanos e não aos pedidos, pressões do Brasil. Então, nesse quesito, o governo brasileiro demonstrou uma incompetência monumental e também uma cara de pau redonda. Porque assim, não é possível que ainda por cima se arrogam a responsabilidade, né, o mérito de ter feito algo que simplesmente não fizeram, nem falaram com esses caras aí nos Estados Unidos. Então, dito isso, então, o governo brasileiro não fez nada, mas o pior de tudo, Adriana, é que ele não está entendendo o que está acontecendo. Porque assim, além de ser incompetente, são também burros lá em Brasília. Essa turma não sequer sabe ler e escrever, porque se tivesse lido a carta do Trump, veria que o problema com o Brasil não é comercial. O problema não é de balança comercial, não é de importação e de exportação, porque nós vendemos aos Estados Unidos menos daquilo que compramos deles. Então temos um superávit com eles. Quer dizer, eles têm um superávit com a gente, né? O problema é político. São os abusos do Supremo Tribunal Federal que Trump colocou no primeiro parágrafo. Fala, tudo bem, não quer ler tudo porque é muita coisa, vocês têm dificuldade com a leitura, leia só 2 linhas, né? O Trump colocou bem no começo, colocou de caps lock, colocou em negrito até, para quem não tem muita prática, né, com a leitura, com os parágrafos, conseguir entender. O problema é político, dos abusos do Supremo e da censura, ordens que ele chamou de ilegais e secretas, que ministros do Supremo, leia-se Alexandre de Moraes, fizeram contra empresas americanas, especialmente nas redes sociais. O governo brasileiro está ignorando sumariamente essa parte, não quer se sentar à mesa para negociar isso, porque seria admitir que temos no Brasil um Supremo fora de controle, que está abusando de suas prerrogativas e que está censurando as redes sociais.
Então, esse é o problema. Eles simplesmente estão rejeitando a realidade. Só que a realidade, essa maldita, toca a campainha, se ninguém atende, vai lá e destrói a porta até que entra. Vem com consequências graves. Juliana, aqui no chat, alguém até brincou, acho que a Cacilda falou assim, tá negociando sim, já ofereceram jabuticabas e uvas para Trump. Quer dizer, não tem a menor graça o nosso posicionamento ou falta de posicionamento diante de um tema seríssimo como esse, né? Com tantas coisas envolvidas, a vida dos brasileiros, né? A situação econômica do nosso bolso, do nosso dia a dia, comer, pagar a escola de crianças, tudo, envolve realmente o nosso dia a dia geral. E Hugo Mota e Lula dão declarações que parecem que a gente não está lendo o mesmo livro. É muita cara de pau e irresponsabilidade. E não só não negocia, como piora a situação, né? Dobrando apostas em desafios, em falas, em provocações. O Hugo Mota a gente sabe porque ele faz isso, né? Porque ele tem rabo preso por todos os lados, a família dele está toda metida com coisas que não deveriam estar metidos, inclusive ele, e aí é isso. Nada que sai da boca dele a gente pode levar a sério, né? O Lula, ele vive em La La Land, porque vamos lembrar que antes do Trump entrar, né, como presidente dos Estados Unidos, o Lula já chamava ele de fascista, né? E o Lula ficou levando de forma leviana os avisos do Trump. E agora, o que ele faz? Ele põe chapéu, o Brasil é dos brasileiros. É uma loucura o que está acontecendo, é uma irresponsabilidade. O Lula está sendo leviano para com os brasileiros que ele diz tanto defender, né? Mas é porque para ele isso, de certa forma, é até bom, porque estava sendo o pior governo, o brasileiro sem dinheiro para comprar café e azeite, e ele agora tem um vilão, o imperialista, o tio Sam, entendeu? Para ele vai botar tudo a culpa ali. Cara, eu estava lendo hoje de manhã que a AGU vai gastar mais de 30 milhões de dólares para defender o Alexandre de Moraes, e eles estão vendo uma maneira de botar essa conta na família Bolsonaro. Infelizmente a gente tem agora que se despedir do Caúcho, mas também eu ia acrescentar que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou também sobre o tarifaço dos Estados Unidos, que pode doer um pouco, mas que o Brasil tem condições de enfrentar essa pressão. Viu, Caúcho? Assim, com essa fala impactante, super verdadeira e com noção. Não tinha um rombo? Não era um rombo absurdo? E agora surgiu dinheiro para pagar o INSS, para cobrir também agora o tarifaço que eles se recusaram a negociar. Do nada está surgindo um monte de dinheiro. De onde está vindo tudo isso? E o IOF, por exemplo? Exatamente, do meu bolso, do seu bolso, do nosso bolso, né? Porque o ministro Haddad basicamente só sabe aumentar imposto, né, Adriana? Muito bem lembrou. Basicamente, ele acorda de manhã e se pergunta qual imposto vai aumentar hoje. A carga tributária no Brasil está aumentando muito e mesmo assim o gasto sobe ainda mais, né? Então, temos sim um rombo, que temos a pior situação fiscal do Brasil dos últimos anos, temos uma dívida pública que está indo em direção dos 90% do PIB, já somos o país emergente mais endividado do mundo, né? E as contas públicas estão fora de controle. Mesmo assim, o governo consegue arrecadar mais com o IOF, com outros impostos, com o CARF, que foi monopolizado, entre outras coisas, e, portanto, tem um caixa que estão gastando a rodo para tentar comprar voto via programas sociais, Sim, entre agora outras não coisas. Vão dar né? gás para 17 milhões de famílias, imagina isso, quanto isso não vai custar. Não quer dizer que a gente não quer que ajude, né, os mais necessitados. Não, mas tem a limites, gente sabe, né? as estratégias, né? Exatamente, mas é perfeito, Adriana, é isso. Uma coisa é assistir os mais pobres, como todos os países do mundo fazem. Uma coisa é demagogia, outra coisa é demagogia, populismo, né? É tentar comprar voto. Não é possível achar normal que em um ano pré-eleitoral eles já começam a querer dar gás para todos os inscritos no Cade Único de graça, luz para os inscritos no Cade Único de graça, aumentar o Bolsa Família, vão aumentar provavelmente o salário mínimo acima da inflação, vão dar mais BPC, vão criar mais benesses sociais e achar que isso não vai influenciar as eleições. Isso é uma compra de voto indireta, né? Usando a palavra de um ex-governador da Bahia, o maior programa de compra de votos do planeta Terra, e depois das eleições tem a perfeita lisura e legitimidade e ninguém pode contestar, senão o STF vai lá e bloqueia as palavras-chave.
francamente, né? Depois se perguntam porque o país está polarizado. E o exemplo que vem das autoridades, tchau, tô indo fazer a 11ª, 12ª viagem internacional, vou para Nova York, vou de avião primeira classe, fico em hotel 5 estrelas. Calma, nem todo mundo pode ir para Nova York agora. Só alguns. Só alguns que não podem. Pois, é mesmo. Tem bem alguns que não lembrado. podem. Pois é. Ninguém mais aguenta tanto impostos. Adriana, e ainda nem estamos em ano de eleição. Pois é, mas parece que a campanha já começou, né? Carlo Cauti, valeu por hoje. Estou te acompanhando agora no Jornal do Oeste, primeira edição. Mais tarde você vai estar no Jornal do Oeste, segunda edição. No Oeste Sem Filtro hoje também? Também. Eba! E depois estaremos também no programa do Silvio, que é Arena Oeste, que hoje teremos a deputada federal Adriana Ventura, que estará conosco. Então ela é bárbara. Teremos uma longa jornada até o final do dia. Que legal, há muito que perguntar para a deputada. Boa sorte, estaremos acompanhando. Valeu pelo privilégio da companhia por aqui. Volte outras vezes, viu? Sempre um prazer, me convidem, estou à disposição. Obrigado. Obrigada. Há 5 anos, a Revista Oeste nasceu com um propósito: romper o silêncio, enfrentar as narrativas impostas pelos donos do poder e defender a verdade. Custe o que custar. De lá para cá, levamos ao público um jornalismo responsável, comprometido com os fatos e com a liberdade. Porque em um Brasil cada vez mais ameaçado pela censura, apoiar a imprensa independente não é apenas uma escolha, é um ato de coragem. Agora, queremos convidar você a fazer um investimento de longo prazo no futuro do Brasil e das próximas gerações. Estamos oferecendo uma oferta exclusiva por tempo limitado. Somente 2.000 assinaturas vitalícias da Revista Oeste. Tal parceria ajudará a eternizar a permanência da Oeste entre os principais veículos de comunicação do Brasil. Seja na internet, seja nas redes sociais, seja agora também na televisão a cabo. É importante dizer que a TV a cabo não é uma concessão do governo. Nosso projeto é e continuará a ser privado, livre de qualquer interferência estatal. Como você sabe, a Oeste não aceita dinheiro público. É por isso que precisamos de mais recursos. Ao tornar-se assinante vitalício, você não estará apenas garantindo acesso ao jornalismo de excelência. Você será um parceiro no combate à censura e garantirá o direito de seus filhos e netos viverem em um país onde a informação é livre. Mais do que leitor, você será parte da história da resistência pela liberdade do Brasil. Como disse Ronald Reagan, a liberdade nunca está a mais do que uma geração de distância da extinção. Nós não a passamos aos nossos filhos na corrente sanguínea. Ela deve ser protegida e entregue para que eles façam o mesmo. Ao assinar, você fortalece o jornalismo independente, investe no futuro das próximas gerações e garante que a Oeste continue no ar, aconteça o que acontecer. A liberdade não pode esperar. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste. E tá na hora de recebê-la. Oeste com Elas recebe agora aqui no nosso estúdio a doutora Denise Steiner, nossa querida dermatologista, todas as quintas aqui com a gente pra gente falar sobre a saúde da pele. Tudo bom, doutora Denise? Linda como sempre, sou sua fã. Um beijão, bem-vinda. Bom, é muito bom sempre estar aqui com vocês. Quando eu tô aqui, o meu estresse diminui um pouquinho. Eba, o nosso também, o meu também. Eu quis trazer esse tema porque eu acho que nós andamos em tempos difíceis, né? E as pessoas, de uma maneira geral,
estão estressadas já com as coisas do seu dia a dia, mas também com a situação, a tensão e tudo mais. E é importante que a gente saiba que o estresse leva você a ter doenças que às vezes são bem complexas, e é importante que você aprenda um pouco a reconhecer quando você está estressado, né? E até como o teu corpo está dando sinais desse estresse, porque às vezes ele pode estar no limite. Sim, né? estresse, Ju, eu não sei nem do que a doutora Denise está falando. Imagina, que é isso, o país está tão calmo, nosso dia a dia não traz questões. A Ju, viu, doutora Denise, que está aqui participando a primeira vez com a gente, a Juliana Moreira Leite, ela treina, posta lá sempre tomando uns smoothies, sabe? Ela cuida da saúde. Você já teve algum problema desse tipo de estresse relacionado com pele ou conhece alguém que sim, Ju? Já, eu estava até ouvindo a doutora falar e me lembrei que uma vez começou a chegar, eu estava num processo de divórcio com várias manchas no meu corpo. Nossa. E eu achei que eu tinha pegado aqueles panos brancos, sendo que eu não vou à praia, como vocês percebem, né? Eu falei, gente, peguei uma micose. Aí eu fui na dermato, ela falou que era estresse. Outra coisa que aconteceu é que a minha unha, ela estava toda, começou a fazer umas estrias, mas eu era nova. E aí foi a minha primeira separação, e aí a dermato falou, isso também é estresse. Então, assim, eu não sabia que estresse causava coisas na pele. Exatamente. A pele, na verdade, se a gente puder ver algumas fotos, mostra muita coisa, né, que acontece por causa do estresse. Mas sabe o que quer dizer o estresse? Quando um hormônio dentro da gente aumenta, né? Olha, aqui é uma pessoa com rosácea, né? Rosácea é uma das doenças que é esse avermelhamento na pele, parece umas espinhas e tudo mais. E essa alteração é uma inflamação da pele. E eu tinha uma paciente, na verdade, que toda vez que acontecia alguma coisa na vida dela, né, uma ocasião porque mudou o chefe dela e veio um chefe muito, cobrava demais e tal, e ela ficava estressada, ela tinha a crise de rosácea. Então, a pele mostra, né, diretamente, e isso está relacionado aos vasos dilatarem e liberar um monte de substâncias inflamatórias. Só que daí, você dá uma melhoradinha, às vezes, disso, trata, mas aquelas substâncias estão espalhando pelo teu corpo. E você pode ter por estresse pressão alta, você pode ter por estresse enxaqueca, você pode ter por estresse, também tem outras coisas de pele como urticária, como herpes. Então, eu queria passar aqui uma ideia assim, de que você precisa arranjar alguma forma de controlar o seu estresse. Você tem alguma, Paula, assim? Eu já tive uma crise de estresse muito grande e toda vez que entrava no período menstrual, aparecia uma alergia aqui, mas não era alergia, porque quando passava o período, aí passava. Mas como ficava avermelhado? Ficava tipo... Escamando? Inflamado aqui, dos dois lados. Se inchasse e inflamasse. Ficava vermelhinho. Bem na região do olho. Bem aqui do olho, assim, dos dois lados. E era estresse, porque eu não tratei e passou. Quando eu fiquei mais calma, passou sem fazer nada. Aqui uma outra questão que para nós mulheres também é bem importante é a acne da mulher adulta. Normalmente essa acne que aparece geralmente no queixo, também meio no pescoço, é por estresse. Então, essa mulher, muitas vezes, nem teve na adolescência e quando chega uma época, assim, também, às vezes, de aquela dupla jornada, tripla jornada, trabalho, filhos e não sei o que, é uma situação que pode aparecer a acne. A acne é uma doença também inflamatória e dá espinhas, pode dar nódulos. Então, é uma manifestação também ligada à parte hormonal e pode aparecer por estresse. Então, eu acho importante as pessoas tentarem se conhecer e começar a reconhecer aquilo que faz mal para elas, né? Porque cada um tem o seu limite, cada um tem o seu modo de reagir, mas você percebe, em geral, quando começa a te perturbar alguma coisa. Você começa, às vezes, não dormir, começa a, eventualmente, emagrecer,
ter apetite, ou ao contrário, ter muito apetite ou ter pouco apetite, né? Às vezes começa a engordar até por causa de um período muito estressante. Então, reconhecer isso e tentar alguma metodologia aí de ajuda. Por exemplo, meditação, por exemplo, yoga. Assim, uma coisa que possa ser incorporada ao seu dia a dia e que te alivie do estresse, porque é difícil que a gente consiga se livrar totalmente do estresse. Lógico que as doenças de pele, a acne, como nós vimos a rosácea, elas têm tratamento, você vai fazer o tratamento específico, vai no dermatologista, faz o tratamento, melhora, mas é importante dar vazão àquele estresse que está te perturbando. Inclusive, há pouco, né, comentamos que, inclusive, o ex-presidente Bolsonaro está em casa, emagreceu, e teve algumas pessoas que falaram que ele poderia até desenvolver algum tipo de tristeza, depressão, por conta de todas essas coisas, né? Os interlocutores falaram dele, justamente pode ser causado por estresse. Além de consequência física, né? Tem a psicológica. Porque ele tá, assim, aquele tipo de estresse, de pressão, e que não tem, assim, muita saída, né? Quer dizer, ele não tem muito como lidar com aquilo nesse momento, só sendo muito zen, né? Eu só trouxe também queda de cabelo. Quando você está estressado, você também pode ter queda de cabelo. Esse tipo de queda de cabelo que tem essa rodela assim, é aquela alopecia areata, chamada alopecia areata, que é uma doença autoimune e ela é relacionada ao estresse. Então, fiquem atentos às crianças, até criança também tem estresse e às vezes a gente não sabe reconhecer. Então, se seu filho está com uma rodelinha ali sem cabelo, começa a perceber isso, é um sinal de alerta, porque essa doença autoimune também, quando há uma pressão, às vezes ela tem um bullying na escola, não está falando, às vezes está acontecendo alguma coisa e pode ter esse tipo de reação. E queda de cabelo em geral, porque o cabelo, ele funciona, é uma estrutura que está junto com o organismo. Se seu organismo está muito acuado, muito inflamado, muito estressado, ele às vezes não quer gastar energia com o cabelo crescendo e põe ele para cair. Então, você fique atenta. Não tinha quase queda de cabelo, começa a cair no banho, no travesseiro, também vai atrás de tentar entender e isso pode ser melhorado, logicamente. Aqui no chat, a Gisele pergunta, psoríase é sinal de estresse? E também a Luciane fala, desenvolvi diabetes por conta de estresse. Agora, Ju, eu gostei dessas pessoas que emagrecem com estresse. Não podia ser meu caso, não? Porque, olha, vou te falar, no meu caso eu engordo porque eu tô feliz, porque eu tô triste, eu engordo porque eu tenho dúvida e porque eu tô com certeza. Mas eu emagreço no estresse. Eu sou dessa. Emagreço. Quando eu tô com a cara mais rechonchudinha, pode ter sinal que eu estou amando. Quando eu estou feliz, quando estou amando, a minha cara fica com viço. Eu, quando tô mais triste, eu sou aquela que fecha, não consigo comer. Mas eu sei que isso varia de pessoas em pessoas, né? Tem pessoas que, quando estressados, depositam esse estresse na comida. Comigo é ao contrário, fecha aqui. É bem peculiar de pessoa para pessoa também. A gente não ouve uma expressão que está aí também te pergunto se é verdade ou não. Estou com urticária de nervoso. Isso daí. É isso. Mas só deixa eu responder a pergunta. Psoríase tem sim a ver com estresse. E psoríase tem a ver também com a diabetes, inclusive. A psoríase é uma doença inflamatória de pele. Quando você está estressada, ela pode aparecer. Quando você está estressada, ela pode piorar. Claro que existem outros fatores. E quando a psoríase está muito associada a doenças metabólicas, que uma delas é o diabetes. E o diabetes, gente, todo mundo precisa ficar muito atento, porque ele é uma doença silenciosa que deixa acontecer coisas que você nem sabe e elas podem, de repente, aparecer como cegueira, como também feridas na pele. Na verdade, mexe com o teu metabolismo e até facilita também o câncer. Então, a diabetes é uma doença metabólica muito séria e está relacionada ao estresse. Eu acho também, como foi falado, que é melhor quando você não tem fome, porque se você começa a também comer muito e aumenta de peso, o tecido gorduroso é inflamatório e você vai
piorando a situação, você vai acrescentando outras situações de pior. Então, às vezes é melhor... Sem falar que a gente vai ficar mais triste, mais estressada ainda por não estar entrando nas roupas. Exatamente. Aquele vestido não vai servir e daí vai piorar. E aqui é a urticária. E a urticária é o que a Dri falou, né? Que às vezes você, até para expressar isso, fala, me dá até urticária. Urticária é uma lesão que é inflamada, você coça, ela vai aumentando, some, aumenta, aparece, e ela pode ser muito grave a ponto de interromper tua respiração. Você começa a ficar com falta de ar, porque está tudo demasiado. Que perigo. Então, tem pessoas que têm urticária por causa de algum remédio, assim, então precisa tomar cuidado, porque a exposição, às vezes, frequente àquilo pode dar uma urticária muito grave e ele tem até que ser hospitalizado. Não é questão de pele, mas não falam também de úlcera? A pessoa ficou com úlcera de nervoso? Sim. A gente não sabia até que ponto isso era a lenda da avó ou verdade. Não, claro, porque a gente tem que entender, como eu estava falando, quando você está estressado, o cortisol aumenta e gera uma cadeia de resposta de outros hormônios. E mexe no estômago também, na própria digestão. Você aumenta, muitas vezes, ou diminui a acidez que tem no estômago e começa a provocar irritações que pode chegar numa úlcera e, às vezes, essa úlcera pode até romper. Então, assim, eu não queria causar pânico, não é essa a questão. Eu queria passar essa mensagem de que o estresse provoca muitas doenças, muitas manifestações, na pele várias. Aqui é uma também. O herpes zoster, aquilo que é chamado popularmente de cobreiro, né? Falam muito, né? O herpes é um vírus que compromete um nervo dentro da gente. Começa com uma dor muito forte, às vezes dá uma dor de cabeça e aparece por aqui nessa região, às vezes dá uma dor nessa região do peito, parece um infarto a priori, e depois começam a aparecer aquelas bolinhas no corpo. Você submetido a um estresse muito grande, você pode ter o herpes zoster, porque a resistência do seu organismo baixa. Então, se você tiver herpes, você tem que fazer uma pesquisa, você tem que ir no médico clínico, ver se está tudo bem, porque pode ser ali a ponta do iceberg para acontecer alguma coisa. Doutora, tem diversas perguntas aqui, eu vou destacar algumas para você responder rapidamente. Espinhas no couro cabeludo também é estresse, e unhas, tem as estrias na unha, sabe aquelas fininhas, aquelas linhas branquinhas? Tipo branquinhas nas unhas, se também pode ser considerado. E tem uma amiga que arranca os fios do cabelo. Também é estresse, né? Então, a primeira que você perguntou é... espinhas no couro cabeludo. Isso. Essas espinhas no couro cabeludo, junto com uma inflamação, pode ser relacionado a problemas do intestino. Pode ser uma disbiose, pode ser um desarranjo intestinal e tem a ver com estresse, sim. E às vezes, melhorando do intestino, também você vai melhorar da pele. Depois, nós temos a outra... As unhas. Estrias nas unhas. Essas estrias, elas estão relacionadas com a tireoide. Então, é bom dar uma observada. Às vezes, o hipotireoidismo leva a alterações de unha. A unha demonstra muito as coisas. Interessante. E também essa de arrancar os fios, né? Procurar um psicólogo. Mas as crianças às vezes têm isso representa um sofrimento muito grande. Com certeza. E muitas vezes você encontra os fios de cabelo nas fezes, né? A criança, porque ela engole, né? Então ela arranca o cabelo e come. Nossa, que drama. E aí você vai às vezes fazer o diagnóstico, então realmente pode ser uma ansiedade muito grande da criança, pode ser uma depressão até, então precisa realmente, ela brincou, mas é o psiquiatra mesmo e precisa dar uma investigada e é uma doença, chama tricotilomania. Caramba, e você muitas vezes tem que medicar para depois ele parar de arrancar. Problemão. E olha, quem tiver mais dúvidas pode escrever para a doutora Denise, ela tem um e-mail, né? Como que é? A gente vai passar por aqui o e-mail da doutora Denise Steiner. Você pode mandar para a doutora Denise sua dúvida, sugestão de tema para a gente tratar aqui no programa. Doutora Denise está sempre de olho no chat, né? No que escrevemos e sempre de olho no Instagram, né? Também. Sim, claro. O Instagram, todo mundo se comunique comigo por algum dos jeitos. O Instagram é D. Steiner.
E também nós temos um e-mail aqui e eu tenho o maior prazer de responder para vocês. Ah, que legal. Tá aí, ó, do doutora Denise... Não tem doutora. O endereço do e-mail é denisesteiner@revistaoeste.com. Muito boas as participações sempre da doutora Denise aqui em Oeste com Elas. Obrigada por mais hoje. Um beijo bastante grande, excelente quinta e até a próxima. Até a próxima. Obrigada, meninas. Tenham um resto de semana maravilhoso. É, né? A semana é pré-sexta, viu? A Paula Camacho, Ju, não gosta de falar quinta. Tem horror. É pré-sexta. Eu gosto tanto da sexta-feira que só a expectativa da sexta já me deixa feliz. Olha que maravilha. Então tô curtindo. A Paula feliz porque é pré-sexta. A Ju, queremos ver a Ju cada vez mais rechonchundinha e gorduchinha, porque vai significar que ela tá feliz e amando. Tá bom? O Brasil, que faz a economia acontecer, está em Oeste Negócios. Que o nosso futuro está relacionado a isso aqui que nós estamos falando. Produto que está sendo polido e arrumado ele durante 50 anos. A gente sabe como fazer as coisas darem certo nesse país. Por que eu estou dizendo que isso é tão importante para o Brasil? Empresários, empreendedores, executivos de empresas compartilham suas experiências de investir e crescer no Brasil. O Brasil é um dos poucos lugares do mundo em que se pode crescer 2 dígitos ao ano. Há demanda, há recursos e tem muito talento. É difícil às vezes? É, mas tem muita gente que faz e acontece. Toda segunda-feira, às 8h30 da noite, nos canais da Revista Oeste, tem Oeste Negócios. Comigo, Adalberto Piotto, meus convidados e você. A gente fala agora sobre as atualizações da Vaza Toga. Seria a Vaza Toga 3. Revista Oeste está trazendo esse material completo. Uma nova revelação mostra que, minutos depois da confirmação da vitória de Lula nas eleições de 2022, o gabinete paralelo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, comemorou a vitória, a princípio contra a desinformação. Isso aconteceu em um grupo com representantes do Instituto Democracia em Cheque, um dos parceiros que realizavam um monitoramento de redes sociais para o Tribunal Superior Eleitoral. As trocas de mensagens obtidas com exclusividade por Oeste mostram que às 8h07 do dia 30 de outubro de 2022, Fabiano Garrido, do Democracia em Cheque, está aí a mensagem destacada, felicitou a Corte Eleitoral pelo trabalho incansável em defesa da democracia. Está escrito aí, ó, parabéns pelo trabalho incansável do TSE em defesa da democracia. Em resposta, Marco Antônio Vargas, então juiz auxiliar de Alexandre de Moraes, escreveu: muito obrigado pelo trabalho de vocês, sem o qual não conseguiríamos superar a desinformação. E ainda na sequência, Vitor de Andrade Monteiro, assessor de assuntos internacionais da Secretaria-Geral da Previdência do TSE, enviou mensagem semelhante. Tá aí para você ver. Muito obrigada por todo o apoio nessa tarefa tão difícil que é combater a desinformação. A última mensagem é de Beto Vasques, também do Democracia em Cheque. Viva a justiça eleitoral, viva a democracia, viva o povo soberano, viva o Brasil. 1 hora depois, Beto Vasques divulga um boletim extraordinário sobre a vitória de Lula. Tá aí na tela. Na mensagem, ele afirma que eleitores do petista e apoiadores da Frente Ampla pela Democracia comemoravam o resultado, destacando ainda que veículos considerados de direita à época, como Antagonista, Jovem Pan, já noticiavam a eleição. Por fim, diz que cabeças da extrema-direita permaneciam em silêncio e encerrou a mensagem com "Viva a democracia". O Oeste tem publicado com exclusividade trechos dessas mensagens, trocadas entre integrantes do gabinete de Moraes. E aí a gente vai vendo... Tem o material completo na nossa revista Oeste, e aqui em Oeste com Elas a gente trouxe ao longo dessa semana muitos pontos, hein? Doutor André Marcília, poderia dizer para a gente o que quer dizer desinformação, os impactos dessa descoberta, desse absurdo desse gabinete paralelo agindo com sarcasmo e totalmente de forma ilegal, antiética, sádica, né, nas mensagens, e desinformação. Agora eu acho que fica claro nesse caso, né, quer dizer, minutos depois do Lula ser eleito,
ou terem eleito Lula, né, eles vêm com essas mensagens dizendo: vencemos, a democracia venceu, a desinformação acabou. Ou seja, para eles democracia é o Lula ganhar, para eles desinformação é o Bolsonaro perder. Portanto, desinformação é para eles a mesma coisa que Bolsonaro, ou bolsonarismo. Para eles, democracia é a mesma coisa que Lula, ou que petismo. Ou seja, democracia não é a democracia, porque democracia não é o Lula e nem desinformação é o Bolsonaro. Essa personalização da desinformação no Bolsonaro é ilegal, é indevida. Isso é crime, aliás, porque quando um gestor público, quando assessores, juízes assessores de um gabinete personalizam um conceito como desinformação no Bolsonaro e a democracia no Lula, eles pessoalizam, e é uma das prerrogativas, um dos princípios da gestão pública é justamente a impessoalidade. Um gestor público, como um juiz, não pode entender, ou o seu gabinete, não podem entender que o Lula é a democracia, que o Bolsonaro é o crime ou é a desinformação. Isso por si só, inclusive, é um crime. Isso é um crime. E isso é um crime que, inclusive, resulta em impeachment de ministro, porque quando ele descumpre os princípios da Constituição, como o da impessoalidade, ele passa a praticar o crime de responsabilidade que resulta em possibilidade de impeachment. Nós temos um Estado pervertido. Nós temos dentro essa vaza-toga 1, 2 e 3, tem mostrado que o gabinete do ministro Moraes fazia de tudo menos justiça. Era um departamento ideológico, era um departamento até de eugenia, no sentido de que quem pensa diferente de mim, política e ideologicamente, é criminoso. Isso é um absurdo. Nós pervertemos a democracia em nome de defendê-la. É disso que se trata. E o mais incrível é que tudo bem, a gente está seguindo a vida como se nada houvesse, como se nada acontecesse. Nós precisamos realmente botar o Brasil no divã e entender se isso é realmente natural para boa parte da imprensa, para boa parte da sociedade, para boa parte da advocacia. É isso mesmo? Isso não importa a ninguém? Quer dizer, nós estamos aqui veementemente refutando isso, rejeitando esse tipo de coisa, mas se a gente sai, né, Adriana, às ruas, tá todo mundo, ou a maior parte das pessoas, achando que tá tudo certo. E faz a parte. gente só ouve falar dessas mensagens, dessas trocas de mensagens, desse absurdo, praticamente aqui em Revista Oeste, Juliana Moreira. Nós somos um dos poucos veículos que ainda faz um jornalismo verdadeiro, né? E como o doutor André falou, isso é gravíssimo. E outra coisa que me chamou a atenção, como é que eles se chamam de democracia em xeque? O que eles fazem é tudo menos democracia. Gente, o Alexandre de Moraes usou o TSE para censurar vozes opositoras da visão dele, entendeu? A gente está vendo uma distorção do papel da justiça eleitoral. Eu questiono tudo, inclusive as eleições, né? Por quê? Vamos lá, em vez de proteger a democracia, o Alexandre transforma o tribunal em ferramenta de controle, né? Silenciando quem ele não gosta, quem questiona narrativas, né? Ele cria medo, insegurança política. Outro dia tinha o meu amigo Rodrigo, vereador de Curitiba, que fez, não sei se vocês já leram, o Dossiê Moraes. O Dossiê Moraes é uma coisa maravilhosa e está ficando cada vez mais enorme. Lá ele tem uma petição para assinar o impeachment do Moraes. Uma seguidora me mandou, porque eu botei o link lá, ela falou: Ju, eu gostaria muito de assinar, mas eu tenho medo de ser presa, igual esse pessoal de 8 de janeiro. Será que eu me arrisco? Você está entendendo? É isso que o Alexandre de Moraes criou. Medo, insegurança, sabe? E, além de tudo, enfraquece, isso eu falo por mim, mas eu acho que os outros também, a confiança do cidadão brasileiro nas instituições, porque elas deveriam garantir justiça imparcial, e não é isso que acontece, né? É tudo menos democracia que eles fizeram nas outras eleições. E vou te falar, gente, o jogo agora é muito mais sujo. Vem muito mais coisa horrível por aí. Aí o doutor pergunta, são só nós que vemos isso? Não. Eu vejo pela internet, eu vejo pela rua, isso é o medo deles. Tanto que você vê toda passeata
que a gente invoca de direita, lota as ruas do Brasil inteiro. Ou seja, o Brasil não está gostando disso, tá? O que acontece é que a mídia tradicional e essas pessoas que estão no poder, as pessoas que estão ganhando com esse desgoverno, que estão ganhando com a censura, né? Por que o pessoal que eu chamo de rede estatal, da rede estatal Globo, fica tanto falando, fica nessa PL da adultização? Porque eles não têm mais Ibope, gente, ninguém mais assiste. Então, se eles calarem as mídias independentes, eles voltam a ganhar dinheiro, porque aparentemente o dinheiro que vem lá de Brasília não é o bastante. Não, eles são a minoria, mas é porque eles têm o controle da mídia tradicional e têm o controle da justiça hoje em dia. E a Ju comentou aí a importância também da voz do povo, das manifestações. 7 de setembro já está bastante próximo e também, né, não queríamos esperar, mas eleições do ano que vem que podem mexer com cadeiras do Senado, vão mexer, né, a importância desse voto, de quem vamos colocar nesses importantes cargos. Ainda, e passo para Paula Camacho, em troca de mensagens obtidas com exclusividade aqui por Oeste, mostram que em 17 de novembro de 2022, o advogado Renato Ribeiro de Almeida comunicou o então chefe da Unidade Especial de Combate à Desinformação do TSE, Eduardo Talhaferro, que participaria do programa Linha de Frente da Jovem Pan News, transmitido naquele mesmo dia. Abro aspas. Vão atacar o ministro Alexandre de Moraes e a Justiça Eleitoral, disse Ribeiro de Almeida em mensagem enviada a Talhaferro. Me colocaram nessa mesa, vou fazer a defesa do ministro. Peço que vocês do TSE acompanhem, por favor. Fecho aspas. Depois de receber os recados, Talhaferro levou o assunto ao grupo paralelo de assessores de Moraes. Abro aspas. Seria bom informar o ministro? Pergunta ele. Recebi desse advogado o WhatsApp agora. Fecho aspas. Na sequência, Ribeiro de Almeida vazou a pauta do programa Talhaferro, que imediatamente repassou o conteúdo ao grupo clandestino. Bom, e aí então a gente pode também ver aí a preocupação com relação ao que é dito, né, com relação ao ministro Alexandre de Moraes, a todas essas denúncias, né, os apontamentos que a gente costuma fazer sobre as irregularidades quando são transmitidos em canais de televisão, no Twitter, em redes sociais, mas especialmente em locais assim como aqui, a Revista Oeste, em ambientes como esse que estamos agora, Paula. Vocês perceberam que como eles usam o livro 1984 do George Orwell como manual? Eles pegaram a palavra democracia e completamente esvaziaram ela, transformaram em ditadura. E agora a ditadura eles chamam de democracia. Como é que você pode, como um órgão de eleição que deveria ser completamente isento para dar igualdade aos dois lados, aos três lados, aos lados ali da disputa eleitoral, você pode comemorar a vitória de um dos lados e chamar isso de democracia. A democracia seria se esse pessoal todo fosse isento, se eles trabalhassem em prol da eleição ser igual para todos os lados, e não o que estamos observando aqui com essas mensagens. Então, o que eu gostaria de complementar aqui nessa rápida fala aqui é como eles usam o termo de democracia para tratar a ditadura que estamos vivendo. Inclusive, Marcília, queria que você desse uma opinião com relação à próxima terça-feira que vem, né, que já está sendo chamada de super terça, porque tem esse começo dessa nova fase do julgamento de Bolsonaro, mas também expectativa, a Flávio Bolsonaro mandou um convite a Eduardo Talhaferro para depor no Senado, dar explicações sobre essas denúncias que ele vem trazendo até agora. Talhaferro, então, estaria fazendo um jogo ali enquanto trabalhava, entrou no jogo, até um determinado momento que fez ele virar a chave e falar, tá, isso aqui está tudo muito errado, e veio a público, inclusive dizendo que tem medo de ser morto, teme pelos seus familiares e já está fora do Brasil. E precisa mesmo estar protegido porque há toda uma movimentação para que ele seja extraditado, ele está sendo perseguido por uma investigação do próprio gabinete do ministro Moraes, vamos dizer que está inclusive sendo investigado, é bom que se diga, por violação de sigilo funcional. Aliás, curiosamente, o ministro Moraes está investigando, olha só que interessante, olha como funciona a coisa. Estão investigando o Talhaferro por violar sigilo funcional, ou seja, ele teria informações de dentro do gabinete, teria então
vazado essas informações, mas ao mesmo tempo o ministro Moraes está acusando a ele de divulgar fake news. Eu não consigo entender, veja só, ou ele violou o sigilo, passou informações, ou são fake news. Se é fake news, não é sigilo funcional. Se é sigilo funcional, não é fake news. Nem nisso eles se combinam, nem nisso o ministro Moraes é incoerente. Claramente ele está tirando para tudo quanto é lado e quer com isso minar ou diminuir ou minorar a possibilidade de alcance daquilo que o Talhaferro está dizendo por aí. Ele precisa mesmo se proteger, até porque o Talhaferro, vamos dizer, não é juiz. Dentro do gabinete do ministro Moraes ou de qualquer ministro, você tem juízes auxiliares que têm, sim, muito poder na mão e podem segurar a onda, e você tem auxiliares que, no fim, são funcionários. E o Talhaferro era um desses funcionários, ou seja, de todos eles ali, ele era o mais vulnerável. E por isso, ele precisa, sim, se proteger e deveria, em tese, como o Augusto Nunes sempre fala, se fôssemos um país sério, o Estado deveria estar oferecendo proteção a ele e não ele se protegendo fora do país. Eu preciso fazer uma pausinha aqui, mas se a Paula ou a Ju quiserem comentar mais um pouco, na volta desse breakzinho, a gente pode continuar no tema. Se prepare, a Oeste está entrando no mundo do esporte. É isso mesmo, um programa recheado de informação, opinião, debates e, é claro, muita polêmica. Porque não vai ter mimimi, não vai ter lacração. Com ninguém mais, ninguém menos que o Pelé da comunicação esportiva, Milton Neves. E quero convidar você para assistir de segunda a sexta, a partir do meio-dia, o Esporte Sem Firula. Venha com a gente na Revista Oeste, que tem um super time no jornalismo político e também no jornalismo esportivo, tá bom? Ao lado de Alex Miller, Felipe Facincani, Letícia Bepler, Mário Alemão e do ex-árbitro Alfredo Loebli. É imperdível, hein? Oeste Futebol Clube, é o meu novo norte na carreira. O ex-presidente Jair Bolsonaro está na capa da revista britânica The Economist desta semana. A publicação destaca o julgamento do ex-presidente, que começa na próxima terça, e mostra Bolsonaro assim, com o rosto pintado, com as cores do Brasil e um chapéu semelhante aos de extrema-direita utilizados nos Estados Unidos, especialmente por aquele apoiador que se destacou nas imagens, apoiador extremista na invasão ao Capitólio em 2021, envolvendo Donald Trump. A revista chama Bolsonaro de polarizador e Trump dos trópicos, afirmando que o ex-presidente e seus aliados provavelmente serão considerados culpados pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da suposta trama golpista. A publicação diz que o suposto golpe fracassou por incompetência e não por falta de intenção, colocando o Brasil como exemplo de países que enfrentam populismo extremista. Juliana Leite Moreira, tá aí, né? A importância de você saber qual veículo você confia, qual veículo você lê. Olha, desde a capa, né? Porque, enfim, a gente que estuda comunicação sabe que toda imagem quer mostrar algo. A escolha da capa, o desenho, a escolha da chamada, né? What Brazil can teach America? O que o Brasil pode ensinar à América? Nada. Absolutamente nada. Né? Nós que temos que aprender lá com o Brasil, com a liberdade de expressão, né, com a First Amendment, mas a verdade, a Economist, né, basicamente diz que o Bolsonaro merece a prisão. Eu não entendi, você leu, eu li a matéria, era uma coisa assim, pela ideia de fazer um golpe, porque até agora não foi provado, né, enfim, e que os Estados Unidos, e falar que os Estados Unidos têm que aprender com isso é uma leitura bem ideológica, né, porque ignora o contexto atual político brasileiro, né? Os limites do Estado e do direito. O que eles estão fazendo é transformar divergência política em crime, né? É o que o Brasil está fazendo. E a Economist bater palma para isso não é, sabe, isso não é democracia. É seletividade, né? Enfim, algo que um país sério como a Inglaterra deveria criticar, não aplaudir. Marcília, queremos te ouvir também sobre essa capa trágica da The Economist, até
Rodrigo Constantino falava ontem, o Oeste Sem Filtro, é The Community. E a importância da gente saber, né, qual matéria, qual veículo a gente confia, qual tem credibilidade, o que a gente lê, o que a gente consome, no que a gente acredita, porque essa mensagem está indo para o mundo afora, né? Exatamente. É por coisas como essas, ou é por revistas como essas, ou por capas como essas, que esses estados conseguem emplacar isso tudo que a gente estava falando a respeito da Vaza-Toga. Ou seja, eles fazem uma visão de que desinformação cola a desinformação na direita, cola a democracia na esquerda e a imprensa espalha. Uma parte da imprensa espalha. É disso que se trata. É por isso que consegue ter alcance esse tipo de visão que perverte a democracia. Porque soberano numa democracia é o povo. Se o povo está oprimido pelo Estado, que diz o que deve a gente consumir, o que a gente não deve consumir a partir do que é informação e o que é desinformação, porque quando eles classificam desinformação, eles estão dizendo assim, isso não pode ser consumido, isso pode ser consumido. Se o Estado faz essa escolha por mim e a imprensa repercute, bom, então eu estou na mão do Estado, então eu estou na mão da imprensa e o povo não é soberano. Mas o ponto que me chama a atenção nisso é que no Brasil a gente está acostumado um pouco a isso, já tratamos quando falamos aqui da Vaza-Toga. Mas é necessário que as pessoas entendam que isso não acontece só no Brasil. Isso acontece também nos Estados Unidos e em demais países. Os Estados Unidos, o próprio Trump, vem sofrendo uma imensa resistência da esquerda dentro do país, até mesmo do judiciário. A esquerda, ela não está deliberadamente, a pessoa levanta uma bandeirinha vermelha e fala, eu sou comunista, eu sou da esquerda. O ponto é que hoje no mundo, a visão da esquerda é uma visão como se você fosse normal. Se você é de esquerda, você é normal. Se você é de direita, você é ideológico. É assim que funciona. Então, a visão progressista, ela está incutida, enraizada, introjetada dentro da imprensa, dentro das universidades, dentro das ONGs, dentro do governo e assim por diante, dentro do judiciário também. Lá nos Estados Unidos, portanto, o Trump vem resistindo bravamente, até mesmo, a uma tentativa de intervenção também do judiciário e a uma certa tentativa de descredibilização do que ele vem fazendo pela imprensa. Faz parte, mas é necessário que a gente revele que isso é uma estratégia das esquerdas dentro do mundo inteiro. Perfeito. Olha, a gente só tem mais 3 minutinhos de programa até receber a Branca Nunes, que vem com os destaques da redação. Não queria passar por essa edição sem ouvir uma análise sua, doutora André Marcília, sobre toda aquela situação ontem do escândalo do PCC. Foi a Polícia Rodoviária Federal que abordou um caminhão de metanol e puxou o fio da meada. PCC envolvido em milhões de reais, adulterando gasolinas em postos, ameaçando donos de postos, dominando postos de combustíveis no país, né? Não é só mais drogas. E a briga entre quem é o pai, né, dessa descoberta, dessas prisões, apreensões, revelações, né? O que se avalia pra gente? É claro que o governo está tentando capitalizar com força total. Tarcísio também tenta mostrar ali suas responsabilidades. Derrite, que sempre falaram tanto sobre as ações dessa facção criminosa que age aqui no Brasil, também em outros países, como já falamos mais cedo. Essa operação toda, eu acho que é muito bem-vinda. Eu acho que a gente precisa tomar pé da seriedade que as facções estão tendo dentro do Brasil, as ramificações. A gente está exportando facções. Imagina só, a gente fala pouco de facções criminosas dentro do Brasil, a gente está exportando. Imagina aqui dentro como não está. Então, é necessário sim que isso seja enfrentado, que essas ramificações todas sejam apontadas, que a gente entenda até onde isso vai, se está na Faria Lima, se está no posto, se está em políticos. Tudo isso precisa ser revelado o quanto antes para que a gente consiga combater. Agora, o trágico dessa história é realmente essa disputa de paternidade. O governo federal parece que quer mostrar para a gente por que o crime organizado se organizou. E se organizou porque o Estado é desorganizado. No momento em que há uma disputa de paternidade, o que está em jogo é eu, governante, sou mais importante que o Estado. O meu governo é mais importante que os valores do Estado. E é porque a gente não tem defesa de valores de Estado que o Estado paralelo do narcotráfico consegue se organizar. O crime ser organizado no Brasil só é possível porque o Estado é desorganizado. E tomara que a gente tenha daqui para frente uma possibilidade de combate cada vez maior a isso, sem que os governantes vaidosos atrapalhem esse combate. Bom, hoje é sexta-feira, dia da Revista Oeste, soltar a edição novinha no site Oba, com todos esses assuntos circulando. Imagina a importância da gente consumir esse material escrito por jornalistas tão qualificados aqui do nosso time, né? Alguns dos melhores jornalistas do Brasil sobre temas tão variados. Qual conteúdo será que vem por aí?
quais foram pensados, né, de tantos que são, mas praticamente todos desses mais importantes para o nosso dia a dia, para as nossas vidas, para o nosso Brasil. Diretora de redação da Revista Oeste, Branca Nunes, chegando ao vivo aqui em Oeste com Elas, para nos contar como foram os trabalhos ao longo dessa semana. Tudo bem, Branca? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Adriana, Paula, André, Juliana. Bom dia aos espectadores do Oeste com Elas. Bom dia, e o pessoal aqui já Adriana, joga a hein? capa para a gente ir se familiarizando. Pois é, e a capa mostra esse roteiro da farsa que está em curso no Brasil e que tem origem, se a gente vai pegar a origem mesmo dele, é lá em 2019, quando foi instaurado o inquérito das fake news. Então, né, tudo que tem origem nesse inquérito, o J.R. Guzzo, ele costumava falar que eles chamar de os frutos desta árvore envenenada. Então, né, nesta semana, a Oeste divulgou com exclusividade uma série de reportagens que fazem parte da chamada Vaza Toga 3. Então, esses textos, né, eles mostram que hoje no Brasil vale tudo para você perseguir os inimigos, difamá-los, enfim, prendê-los, né, sejam esses inimigos reais ou imaginários. Então, a palavra de ordem que até o Edilson Salgueiro, o Carlo Cauti e a Raquel, que escrevem esta reportagem em conjunto, eles citam mostre-me o homem que lhe direi o crime, que é a frase de Beria, chefe da Polícia Política do Stalin. Então, esses documentos, né, eles revelam que as ordens dadas pelos assessores diretos do ministro Alexandre de Moraes, elas eram transmitidas por WhatsApp, em relatórios informais, eles eram fabricados a partir disso, e as decisões tomadas, né, fora do rito legal. Então, assim como eles disseram, né, para use a criatividade contra a Revista Oeste, eles fizeram a mesma coisa contra a Getter, né? Foi uma reportagem que nós publicamos no site essa semana, e contra o Telegram e contra outras pessoas comuns. Então, né, todas as peças desse quebra-cabeça, elas apontam para o quê? Né? Que o objetivo final é mesmo a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que começa a ser julgado agora a partir da próxima semana. Então, essa reportagem, ela traz esse roteiro, o roteiro desta farsa. Uma outra reportagem que eu gostaria de destacar é a do Silvio Navarro. O Silvio, ele mostra que a CPMI do INSS já está em curso. Ela é a última chance que a oposição tem de mostrar força contra, né, o Lula, diante do Lula agora em 2026. Então, a oposição, ela ficou com a relatoria e a presidência dessa CPMI, e tudo indica que os trabalhos devem avançar pelo próximo ano. Então, como escreveu o Silvio, né, ele coloca: é difícil acreditar que um deputado ou senador ficará do lado contrário dos aposentados e pensionistas num ano eleitoral. E, portanto, do lado de quem os assaltou. E daí ele termina assim: aos parlamentares da CPI, a cartilha é simples: salvar os aposentados que foram roubados e salvar os seus mandatos. Então, entrar aí no ano eleitoral vai ser uma outra vantagem. E para encerrar, eu vou encerrar com uma reportagem do hospital, sobre o Hospital das Clínicas, que é o maior complexo hospitalar da América Latina e também está entre os 200 melhores hospitais do mundo. Essa reportagem, ela também tem a parte que está em texto, né, publicada na revista, e um documentário que vai ao ar hoje, a partir das 20h30 da noite, e é uma boa oportunidade dos brasileiros, dos paulistanos e do Brasil inteiro conhecerem um lugar em que o dinheiro público ele é muito bem empregado.
Maravilha de exemplo, né? A gente comentou mais cedo, Branca, me ouve? É uma maravilha de exemplo, a gente comentava aqui mais cedo, realmente, o doutor André Marcília chamava atenção, devia ser o padrão, né? O dinheiro do pagador de impostos ser bem empregado, mas é tão raro que a gente faz questão, né, de trazer esse mini documentário que vai ao ar hoje, então, às 20h30 da noite, imperdível. Obrigada, Branca Nunes, parabéns pelos trabalhos, tamo juntas, um beijo grande, boa sexta e fim de semana. Bom programa. Obrigadão. Marcília, rapidamente, você disse que fez uma participação nessa matéria de Carlo Caucci, Edilson Salgueiro e Raquel Dias, a fraude exposta? É um absurdo, né? É chocante tudo o que a gente tem visto a respeito desse gabinete do ministro Moraes. Eu tenho dito que parece que a única coisa que não se fazia ali era a justiça, né? De resto, era um balcão de tudo, né? Uma rodoviária do ilícito. Impressionante como funcionava esse gabinete, com todos eles ali fazendo trabalhos que, enfim, não eram jurídicos o tempo todo. E com isso, também um registro rápido, cooptaram o trabalho, a função do Ministério Público. Eles não apenas violaram os direitos de todos nós, mas violaram também os direitos do Ministério Público no momento em que passaram a fazer o trabalho de investigação, que não é o trabalho do juiz. Como é que você pode investigar aquilo que você vai julgar? Claro que não faz sentido. É que nem ser juiz de um jogo de futebol e também jogador ao mesmo tempo. Não tem como. Pois é, edição 285, está aqui a matéria da capa, o roteiro da farsa, imperdível, já à disposição para todos nós. Você que é assinante da Revista Oeste tem acesso ao material completo. Eu vejo que as pessoas têm um orgulho de dizer que eu sou HC. O HC, como um todo, recebe doentes mais graves. Uma tradição. Um orgulho, é só você ver a busca incessante para entrar na faculdade de medicina. Você tem que buscar tecnologia. Nós estamos com 2 robôs de última geração na nossa instituição. Olha lá, já foi. Já foi. Já foi. Esse aqui já deve estar chegando lá no ICES. Ô, louco! É muito rápido. Já está chegando lá no Instituto? Provavelmente, é muito rápido. A gente tem um aplicativo gamificado, então a gente oferece um apoio visual para esse paciente. Essa mensuração do quanto foi afetado por uma máquina é muito mais eficiente, correto, do que um ser humano que faz isso na mão. Ter talentos, você ter bons médicos, você ter bons multiprofissionais. A gente às vezes fica bravo e fala, pô, esse cara tá tão bom, por que tá indo embora? Mas às vezes você não consegue competir com a iniciativa privada. Mas tem uma vantagem, aqui é um nascedouro sempre. O que você precisa saber está na nova edição da Revista Oeste. Confira os destaques. O roteiro da farsa. Novas revelações da Vaza Toga mostram como o gabinete paralelo de Alexandre de Moraes avançou sobre a rede social Getter. Salgueiro, Dias e Caucci explicam o mecanismo do maior escândalo judicial da história brasileira. Estamos ressuscitando o temido DOPS da ditadura militar. E mais, Lula e seus Blue Caps. Alexandre Garcia questiona o novo slogan de palanque do governo: o Brasil é dos brasileiros. No país que perde a soberania do próprio território para o narcotráfico, será que o bonezinho é verdadeiro? Pigmeu diplomático. Augusto Nunes e William Grisafis comentam a atuação na política externa de Lula e como os integrantes do governo se afinam perfeitamente bem, na hora de errar feio. Leia a edição completa da Revista Oeste. É só assinar. Acesse revistaoeste.com/assine ou ligue 0800 580 2020. Oeste com elas recebe agora o correspondente internacional em Londres, Ivan Kleber. Bom dia, seja bem-vindo, boa sexta-feira. Estamos aqui na dúvida como que você vai dar o ar da graça. Vamos ver. Pronto. Bom dia, Adriana. Bom dia, Paula, a Leite, o doutor André Marcília. Estou de boina, porque agora acho que o chapeuzinho Panamá só em maio do ano que vem. Temperaturas acima de 25 graus aqui esse ano. Esquece, nós já estamos caminhando para o outono, então, enfim, agora vamos de boina. Agora, se um dia eu aparecer sem boina por aqui,
fujam para as colinas, tá? Porque é o fim do mundo. A gente já está preparando um pente fino para esse dia aqui, então, para quando você aparecer sem boina. Fica lindo de boina. Agora, não ficamos com nada de inveja também. Comentamos friozinho em São Paulo, calor em Londres. Ah, que terrível. Então, vamos fazer esse esforço aqui de ficar com essa linda imagem do Ivan e já entrar nos nossos assuntos que não são tão divertidos como nossa abertura do programa, né? Para começar, Ivan, o Brasil e a China estão cada vez mais próximos. O que o ministro das Relações Exteriores chinês falou sobre essa relação? Vi que você andou publicando algo sobre o assunto bem recentemente. Adriana, ontem o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, conversou por telefone com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. Nessa conversa, o Wang Yi disse que as relações entre Brasil e China estão no ponto mais alto da história, e mais, que o presidente Xi Jinping e o presidente Lula compartilham de uma visão de mundo, Brasil e China, que estão construindo essa relação para que tenham essa visão compartilhada. O doutor André Marcília falava antes, né, dos bots chineses, enfim, aparentemente o governo brasileiro trabalha justamente com uma visão de mundo compartilhada entre Brasil e China, em um momento histórico delicado das relações do Brasil com os Estados Unidos. Nós vamos falar um pouquinho também de Israel, e a China vai se aproveitando dessa situação. Agora, chama atenção, Adriana, eu sempre digo, a gente precisa observar quem conversa com quem, onde conversa e quando conversa. O Mauro Vieira ele teve uma ligação telefônica com o ministro das Relações Exteriores da Venezuela nesta quarta-feira, falando da agressão, que eles classificaram como agressão americana ali no Caribe, e no dia seguinte ele conversa com o ministro das Relações Exteriores da China. Não me parece coincidência. Eu acho que existe sim uma articulação aí, um triângulo Brasil, Venezuela, China, lembrando que dentro de um contexto da América do Sul, nessa relação da Venezuela com os Estados Unidos, o Brasil está ficando isolado. Vários países do Caribe e da América do Sul já declararam apoio à iniciativa americana, e ontem, inclusive, tivemos a notícia que até mesmo o parlamento do Peru já está articulando para declarar o Cartel de los Soles como uma organização terrorista. E aí, então, nós temos essa triangulação Brasil, China, Venezuela, podemos incluir também a Colômbia. De qualquer maneira, a gente vê uma relação cada vez mais estreita mesmo entre o Brasil e a China, pelo menos entre o governo brasileiro e a China, e me parece, Adriana, mas aí seria um tema para um debate mais profundo, de que sim, o governo brasileiro, neste momento, tenta implementar o estilo de governança chinês no Brasil. Vamos ver se os brasileiros concordam com isso ou não é mesmo, Adriana? Tudo muito preocupante, hein? Todos os pés atrás com relação a essa aproximação sinistra, hein, Marcília? Não, sem dúvida alguma. O Ivan, e o que me preocupa, né, não é nem que há uma relação entre os países, mas há o que me parece, veja, o Brasil não tem nem tamanho para ter uma relação de igualdade com a China. Então, e essa é a minha pergunta, o que me soa, me parece é que a China usa o Brasil como um soldado. Né? Essa é a percepção também da comunidade internacional, que o Brasil sequer é um parceiro da China, porque talvez fosse melhor essa percepção, mas a percepção de que o Brasil é um mero soldado, é um funcionário da China, bate e apanha no lugar da China para que a China se preserve na comunidade internacional, é algo ainda pior. É dessa maneira que tem sido sentida essa parceria entre os países? Perfeito, doutor André Marcília, é isso mesmo. A gente pode responder a sua pergunta com um exemplo prático. Enquanto o Brasil não consegue, né, o governo brasileiro sequer consegue que alguém atenda o telefone na Casa Branca, e também agora, notícia de ontem, aparentemente nem o México quer abrir uma relação comercial com o Brasil. Então, nesse contexto que o Brasil não consegue uma relação direta com a Casa Branca, a China, por sua vez, que é a grande antagonista dos Estados Unidos nesse momento histórico, ela sim mantém relações. Agora foi postergado o prazo da implementação das tarifas de produtos chineses nos Estados Unidos, porque existe um diálogo, a conversa está acontecendo. Então, quanto a China vai negociando com a administração Trump, e os dois lados estão certos, a China e os Estados Unidos, eles têm mais aqui sentar na mesa, negociar, enfim, cada um vai buscar o que é melhor para o seu país. O Brasil não consegue essa aproximação, e a gente vê que a China não usa essa influência que ela teria sobre a Casa Branca para eventualmente abrir alguma porta ali para o governo brasileiro. Tem um ponto crucial nessa questão que a gente precisa trazer, doutor André.
que é as cartas, né, no plural, são mais de uma carta que o Donald Trump enviou para o governo brasileiro, e o governo brasileiro insiste em não abordar os pontos da carta, o principal deles, a perseguição ao ex-presidente Bolsonaro, e família e apoiadores. Obviamente que a China não tem esse interesse de que o Brasil aborde essa questão da carta. O próprio Wang Yi acabou de dizer, ele disse isso ontem, né, ministro das Relações Exteriores da China, que as relações estão no ponto mais alto. Isso significa que, como as coisas estão indo no Brasil, para o lado da China, está tudo ok. Só um destaque, uma informação que eu quero atualizar aqui para a nossa audiência. O Wang Yi, esse senhor que o Mauro Vieira conversou com ele ontem, além de ser ministro das Relações Exteriores da China, ele é um dos importantes membros do escritório do Partido Comunista Chinês. Então, portanto, o Wang Yi é um dos homens mais importantes do regime chinês, e ele está dizendo que, do jeito que as coisas estão no Brasil, está tudo ok para a China, só não está ok para a população brasileira. Adriano, eu devolvo para você. Ô Ju, lembrando, né, que até os chineses sentaram à mesa e negociaram com Donald Trump as taxações, e também já anunciaram que talvez passem a comprar soja dos Estados Unidos no lugar de comprar do Brasil. Eram nossos parceiros nesse sentido. Então, tapinha nas costas aqui, na frente do ingênuo, será? Ou desavisado Lula, e pelas costas eles vão muito bem, obrigada, né? Só pergunta para o Ivan. Duas perguntas. Primeiro, Ivan, por que o Brasil insiste em flertar com a Venezuela e a China, dois regimes autoritários, ao invés de se alinhar com democracias que realmente respeitam a liberdade e a prosperidade? Essa seria a minha primeira pergunta. A segunda, eu não sei se você viu ontem, o presidente Lula vem falando que vai aplicar a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos. E é uma loucura, porque vai fazer um pessoal trabalhar para ver, para gastar mais dinheiro, está montando uma equipe para avaliar se vai... Essa informação já chegou ao Trump? E se sim, né, qual foi a reação do governo? Olá, muito obrigado pela sua pergunta. Olha só, sobre a relação do Brasil com a Venezuela, aqui existe uma questão crucial, que é umbilical a relação entre o governo Lula, entre o PT e o regime de Nicolás Maduro. O fator que liga essas duas forças é o Foro de São Paulo. Não tem como separar. Realmente, do ponto de vista do Lula, ele não tem como se distanciar do Maduro. Os senhores imaginem se porventura o Maduro venha a ser capturado e levado para um tribunal americano, a delação premiada do Nicolás Maduro lá nos Estados Unidos. Ele vai entregar até a mãe do Simão Bolívar. Então, assim, não dá para separar. Realmente é vital que o Partido dos Trabalhadores, que o Lula, que o MST façam a defesa do Nicolás Maduro. Agora, essa questão toda escancara a hipocrisia de uma parte da classe política brasileira que em 2022 fechou os olhos para essa aliança com o Maduro, fez o L e agora o L está custando caro, não só nas prateleiras dos supermercados, mas também no campo diplomático internacional, que o Brasil está ficando isolado graças a essa relação umbilical entre as duas forças políticas, o PT e o regime do Maduro. Não é que o Brasil está ficando isolado no mundo, isso aí já desde maio, está ficando isolado dentro da América do Sul e mais dentro do próprio Mercosul. Paraguai e Argentina já assinaram acordos com os Estados Unidos. Paraguai e Argentina já declararam o Cartel de los Soles como uma organização terrorista. O Uruguai talvez não faça, porque o Uruguai tem aquela pinta de ser a Suíça da América do Sul, talvez fique neutro. Mas o Brasil, como principal país, né, do continente, deveria tomar essa posição, não vai tomar, justamente porque a gente não consegue mais separar onde termina o regime do Maduro e onde começa o governo Lula. É como a Paula bem lembrou no começo do programa, que o Lula recebeu, né, o Maduro ali no Palácio do Planalto. Quero ver se ele vai receber nos próximos dias, acho difícil. Apesar que o Lula pode estar, de repente, interessado nos 50 milhões de dólares da recompensa pelo Maduro. Agora, brincadeiras à parte, essa relação é umbilical. E sobre a decisão da lei de reciprocidade, olha, podem ter certeza, o governo americano monitora diariamente o que está acontecendo no Brasil. Se eu, nossa audiência aqui, os senhores na bancada estão sabendo, pode ter certeza que o governo americano está sabendo, não só dessa loucura, como a Leite bem definiu aí, da aplicação dessa lei de reciprocidade, do que também outras movimentações
em relação à Venezuela, em relação à Colômbia, essa ligação entre o Wang Yi e o Mauro Vieira, podem ter certeza, o Brasil nunca esteve no foco de uma administração americana, de um governo americano, como está agora. Adriano, eu devolvo para você. Já estamos morrendo de medo desse anúncio de lei de reciprocidade, meu Deus do céu. Enquanto isso, também Lula vai soltando declarações como: não conseguimos falar com ninguém com relação à negociação com os Estados Unidos. Veja se pode. Outra declaração, e passo para Paula Camacho: homem que tem dignidade não rasteja, diz Lula sobre ligar para Donald Trump. Paula. Ivan, não só essas declarações, mas também todo aquele histórico de declarações contra Israel fez o ministro da Defesa, Katz, postar uma imagem com o Lula como um ventríloco ali, né? E aquele cara lá do Irã, ele manipulando o Lula e com os pés descalços chamando o presidente Lula de antissemita. Isso parece que vai dar ainda mais problema para a diplomacia brasileira, principalmente em relação aos Estados Unidos, Ivan. E essa informação que você está trazendo aqui, ela se conecta com o que o Dr. André Marcília trouxe no começo, do Brasil ser um soldado de China, o ministro da Defesa de Israel. Estamos falando de um dos cargos mais importantes do mundo. Imagina a responsabilidade que é ser ministro da Defesa de Israel. Está classificando Lula como um ventríloco do Ayatollah Khamenei. No mundo árabe, no Oriente Médio, essa questão de você estar descalço é também uma humilhação. Não é à toa que o Lula aparece descalço nessa imagem. O Israel Katz está mandando uma mensagem muito forte. Agora, nós conseguimos atingir o ponto mais baixo das relações diplomáticas entre Brasil e Israel da história e dos Estados Unidos em questão de semanas. Dois aliados, não é, históricos do Brasil, que o Brasil tem essa relação, principalmente os Estados Unidos, no Ocidente cristão. Então, quando o ministro da Defesa, Israel Katz, traz essa imagem, ele está dizendo: quem pilota a diplomacia brasileira, quem comanda a diplomacia brasileira é o Ayatollah Khamenei. Olha que ponto nós chegamos. Agora, tem uma questão também que a gente precisa deixar bem atenta. E a boa parte desses cartéis que agora estão na mira dos Estados Unidos, eles têm conexões com o Hezbollah, com o regime iraniano, principalmente a Venezuela e o Irã, e são potenciais alvos da Mossad e das forças de Israel. É como se aquela batalha, Paula, que a gente está vendo lá no Oriente Médio, ela foi se expandindo, e ela chegou na América do Sul. Não sou eu que estou dizendo, é o Israel Katz. Se o Ayatollah Khamenei é um inimigo de Israel, vale lembrar aqui que o Lula, então, sendo o seu ventrículo, também é. E não podemos esquecer, hoje é 29 de agosto de 2025 e Lula continua sendo persona non grata. Ele está proibido de entrar em Israel. Olha a que ponto levaram a diplomacia brasileira nesse governo 3.0, 4.0, enfim, do Lula. Adriana, eu devolvo para você. O nosso colega Jorge Serrão, governo menos 13. Valeu, Ivan Kleber, por todas as informações. Excelente sexta-feira e fim de semana. Vamos seguir monitorando, né, todos esses assuntos tão tensos, essas crises mundiais, algumas delas significativas envolvendo o Brasil. Qualquer novidade, chama a gente por aqui, viu? Essa edição especial de Oeste com Elas fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!